Boa noite para quem eu não vi. A gente estava aqui na aula, né, iniciando o nosso encontro, falando um pouquinho da aula passada sobre CBO. E a gente vai continuar falando um pouco aí do e-social, que eu acho importante. E mais para o finalzinho da aula, eu tento mostrar aqui pela internet como é que a gente entra na plataforma, né? Embora a gente não vai conseguir, porque precisa de senha, certificado digital, mas aí, para vocês terem uma ideia de onde que fica tudo isso, né? O e-social, então, como eu expliquei na aula passada, que é uma centralização aí do governo e são as obrigações acessórias que as empresas possuem e têm que entregar, tudo via arquivo, né? O que acontece? A gente, ele fala muito sobre esses S's, não sei se vocês estão vendo aí nesse slide que está aí na tela, né? Então, você tem ali o S 22, S1000, S1005, S1010. Então, essas são as tabelas iniciais de cadastros que eu faço com o e-social a partir do momento que eu abro uma empresa, ou quando começou o e-social, eu tive que encaminhar todas essas tabelas. Então, como que a gente fala, o evento é a tabela S1000, S1005. Então, de cargos e salários, ela está atrelada na S1030. E o que vem nessa 1030, né? Tabela de cargos. Então, todos aqueles cargos que eu tenho cadastrado na empresa, o meu software que eu tenho em trabalho hoje, ele carregou esses dados para dentro do governo. Então, lá vai ter todos os cargos. Ali dentro vai ter os números do CBO, o número do cargo, o nome que eu batizo na empresa, a descrição sumária, ou seja, aquela parte que a gente encontra lá no Ministério do Trabalho, ou a que eu escrevi dentro da minha empresa, e aí eu vou ter essas informações lá. Para quando eu cadastrar um funcionário, esse cargo já está ali e as informações serem geradas. Então, quando a gente fala nessa questão de cargos e salários, como é que a gente se adapta a essas modificações, como é que se adaptou na época, né? E tem algumas empresas ainda que estarão se adaptando, que é o grupo 3, que tem que mandar essas informações ainda. Então, como que se adapta? Então, primeiro é a gente mapear os cargos do que a gente tem na empresa, né? Então, eu tenho que fazer todo esse processo, todas essas dicas que eu falei aí de cargos e salários, da parte de cargos, salários por enquanto não, mas dos CBOs, né? Então, eu tenho que olhar direitinho isso. E é importante entender quando a gente fornece, quando a gente aumenta o salário de alguma pessoa, seja por uma promoção, como é que é essa dinâmica de progressão? Então, por exemplo, quando eu tenho uma tabela salarial, que eu tenho um funcionário que ele está no nível 1, né? Então, vamos imaginar ali uma planilha Excel, a gente vai olhar isso mais para frente, mas vamos imaginar ali uma planilha Excel, eu tenho as linhas, então eu tenho faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. Isso do salário de um assistente administrativo. Então, quem é que está na faixa 1? São os assistentes administrativos que estão na experiência, então eles vão ganhar um valor. Quem está na faixa 2? Os próprios assistentes administrativos que passaram da experiência, o pós-experiência. O assistente administrativo lá na faixa 4, e assim por diante. E eu posso ter também ela de uma forma horizontal ou vertical. E aí, quando eu faço ela, né, de uma forma, de uma escala, imagina no Excel de linhas, né, vamos dizer aí, o que acontece quando eu faço uma promoção dessa forma? Eu estou mudando ele de faixa, estou mudando ele de cargo. Então, isso acontece por quê? Porque ele teve um mérito, porque ele teve ali a política salarial explica que ele teve, de repente, alguma aumento salarial, mudança de cargo, então ele vai para outro cargo, outro nível, outra tabela, né? Então a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, mas é importante que a gente já comece a se identificar para que a gente possa montar, né, essa estrutura para estar adequado dentro do e-social. E aí eu tenho que fazer toda readequar as condições. Então, que condições que eu tenho que adequar, né? A questão salarial também. Então, além de eu elaborar todas as descrições de cargos, eu tenho que ver se não tem discrepância. E quando eu faço isso, quando eu vou arrumar a casa, quando eu vou arrumar a empresa, eu vejo que tem vários assistentes que faz a mesma coisa e ganham salários totalmente diferentes, né? Então, isso é grave, isso é um problema que vai ter as pessoas vão pedir equiparação salarial, né? E aí depois eu vou ter um planejamento sobre isso. Então, a partir do momento que eu desenhei todos os cargos, vi que tem cargos iguais, salários diferentes, eu vou ter que elaborar aí um planejamento para entender o que eu vou fazer agora com essas pessoas,
né? Se eu vou ter que baixar salário, eu não posso, mas de repente eu vou ter que criar um assistente administrativo 2, um assistente administrativo 3, e aí eu vou reestruturando e colocando cada um na sua faixa salarial. Então é aí que eu começo a desenhar toda essa estrutura, né? E aí sim eu vou elaborar ali um cronograma, aliás, um organograma com as hierarquias, com as remunerações e os planos de carreira. Então, quem está responde para quem e como é que eu vou desenhando esse plano de carreira, né? Então, as empresas hoje, elas precisam assumir, elas precisam estar totalmente, né, adequado a esse processo do e-social. Aquele que não tiver adequado, realmente, ele vai estar aí passível de multas, né? E muitas multas, não são poucos. Então, a gente tem aí que ter esses cuidados e esses detalhes que a gente tem aí para estar adequado, tá? Mas no final eu tento colocar aqui na internet para a gente achar ali um pouquinho do e-social, mas é para que vocês não fiquem leigos no assunto, que vocês não saibam o que é o e-social. Pelo menos aqueles que nunca ouviram falar, já começou pelo menos a abrir uma portinha aí de e-social, mas o e-social é muito abrangente, né? Para quem atua em cargos e salários, a preocupação que tem que ter é essa, de associar direitinho cargos e salários, de ter uma descrição de salário, da política salarial ali, da carreira, da gestão de carreira, ela está bem adequada. Isso é a importância que a gente tem que ter para o e-social de cargos e salários. Mas existe o e-social para diversas áreas de RH, e aí eu trago só esse pedaço para vocês, mas depois eu abro um pouquinho aqui a internet e a gente olha um pouquinho mais para quem quiser aprofundar mais sobre e-social, tá? Para folha de pagamento é muito mais atividade, é muito mais coisas que tem dentro de um e-social. Acho que caberia até uma disciplina aí de vários, né? Eu já sugeri na pós-graduação a gente tem uma disciplina de e-social, mas eu já sugeri até uma pós aí de departamento pessoal para falar e abranger mais sobre isso, né? E a gente tentar trazer na prática com a senha, talvez, do Flamengo, né? Quem sabe. Então, aí a gente tem a equipe de cargos e salários, como é que a gente monta uma equipe de cargos e salários dentro de uma empresa, né? Então, assim, será que eu preciso, igual a Val, eu estou fazendo a descrição, eu estou na área administrativa, será que, dependendo do tamanho da empresa, ou pelo volume de movimentação, ou de cargos que está sendo contratados na empresa, como que eu faço para poder, de repente, ter essa quantidade maior ali? Preciso ter um departamento só para isso, ou alguém administrativo me ajuda, né? Então, assim, primeiro que a gente tem que ter alguém que entenda, né? Isso, a Val ali já está ficando expert ali do cargo e salários, acredito que muitos aqui também se exercitarem ficarão também, né? Com essas dicas que eu trago, com esses materiais aí que eu trago. E aí, como que a gente faz, né? Quem é o profissional aí de cargos e salários? Então, se a equipe for interna, porque às vezes você pode até contratar uma consultoria para descrever seus cargos e salários e adequar a faixa salarial. Então, eles trazem uma pesquisa salarial com empresas que possuem ali os mesmos segmentos, né, a mesma região, e aí eles trazem já a pesquisa salarial, ele já alinha todas as descrições de cargos, mas vamos dizer que você fala assim, não vou pagar para uma empresa externa, eu consigo fazer isso dentro de casa com a equipe, né? Então, ok. Então, o que cada cargo aí, né, tendo aí hoje no mercado, a gente tem os analistas de cargo e salário júnior, pleno e sênior, né? Quais são os papéis aí de cada um? Então, quando você diz analista de cargo júnior, né, de cargo e salário júnior, ele vai auxiliar nas descrições de cargos, ele vai fazer ali a tabela salarial, vai acompanhar as pesquisas salariais. Então, eu diria que se vocês, né, no final desse mês aqui, vocês tiverem ali assistido todas as aulas, munidos de todo esse material, né, olhou todas as aulas gravadas, tirou algumas dúvidas, exercitou algumas coisas, vocês conseguem ser uma analista de cargo júnior, porque vocês podem auxiliar nas descrições de cargos. Nós vamos olhar aí como é que é esse formulário, e vocês têm esse formulário, então vocês conseguem já ali começar a descrever. E é claro, se vocês entrarem no Google e procurar lá a descrição de cargos de alguém, ou no próprio CBO do Ministério do Trabalho, que é o melhor lugar para ter essa fonte, você tem isso detalhado, né? Então está ali. Então, quem não está aí, está desempregado, quem está procurando alguma oportunidade, quer ir para RH, coloca isso no currículo, pode colocar lá que você sabe fazer, né?
E aí, se a pessoa falar, poxa, mas onde que você teve experiência nisso? Em sala de aula, né? Nós fizemos uma prática, eu sei que tem o CBO, eu sei que tem isso. Ou seja, se ela te der a oportunidade de te chamar, porque vai aguçar a curiosidade do recrutador, isso você pode ter certeza. Né? Vai falar como é que ela sabe, como é que ela conhece isso. Eu vou perguntar para ela, onde que ela viu isso daí, porque ela não teve experiência, né? Então, acho que é interessante isso. Se o pessoal coloca as vagas exigindo tantas coisas para um estagiário, né? Por que não nós também, como candidatos, a gente também não vamos colocar algumas coisas ali? Desde que eu saiba, desde que eu faça, né? Então, isso vale para várias disciplinas que vocês aprendem aqui, tá? Pode falar, Marilúcia. Não, é que com essa dica aí já vou mudar o meu currículo assim que terminar a aula, porque tá difícil, viu? Mas é Tá verdade, difícil. inclua, assim, inclui ali onde você sabe algumas coisas, né? Nas suas descrições, inclui que você sabe fazer, não somente isso, como outras disciplinas, eu tenho certeza que vocês aprenderam várias coisas. E o que acontece? O que um recrutador, quando ele vai procurar algum currículo, seja no vagas.com, no LinkedIn, ele coloca algumas palavras-chave. Então, se você colocar lá cargos, salários, né, avaliação de CBO, avaliação. Às vezes ele pode pegar por essas palavras-chave e o seu não tem isso lá e você não está na puxada que ele faz, entendeu? Então, fica aí a dica, né? Eu acho que. E vale a gente colocar algumas coisas no nosso currículo. Às vezes, nosso currículo é fraquinho, porque a gente tem medo de escrever algumas coisas, mas vamos ser também agressivos, né? Dentro de um limite, ser agressivos Uhum. numa questão de que eu conheço, eu domino, eu vou fazer, porque se ela te der um teste para você fazer, você vai conseguir fazer, né? Então, por que não colocar, né? É que, na verdade, assim, eu só tenho registro como assistente de atendimento e auxiliar administrativo. Isso era até uma dúvida, na verdade, que eu tenho. A partir de qual momento eu já posso colocar como concorrer à vaga de tipo assistente, auxiliar de RH? Porque ainda eu estou começando o curso agora, né? Então eu não tenho experiência. E uma coisa que eu vejo que a maioria das empresas pedem experiência Então, em mas algum aí, setor. dependendo do que elas colocam lá, que pedem de experiência, tem coisa que você já aprendeu na faculdade. Se ela te der um teste para você fazer, você não conseguiria fazer, por exemplo, de cargos e salários? Com Se ela... certeza. Então, ou mesmo de recrutamento e seleção, vocês tiveram aula comigo, não foi? Não, eu, na verdade, acho que essa é a minha segunda semana Ah, só. tá Eu bom. entrei Então você agora. tá, mas teve um outro grupo que está comigo, tiveram outra aula comigo, tiveram outros professores também que já ensinaram diversas coisas que são bem pontuais para RH, para a área administrativa. Então, se você consegue fazer e te submeterem a um teste, você consegue, você pode colocar conhecimento, você não vai colocar domínio, entendeu? Então, você pode colocar Entendi. conhecimento, né, auxilia, realizar apoio nas descrições de cargos. Você consegue apoiar alguém que está mais acima de você? Você consegue, de É, repente, pegar um papel, sentar do lado do gestor e pedir para ele escrever o papel ali, você fazer, e você sabe que você vai comparar depois com o CBO para ver se está de acordo ou não, né? Associar o CBO. Então, assim, são coisas, pequenas coisas que você pode colocar ali no seu currículo, que isso não vai impactar em nada. E se a pessoa te chamar, você vai falar, realmente eu não tive experiência vivida, né? Mas eu aprendi isso na faculdade, eu sei analisar ali, aí você mostra tudo que você aprendeu, né? Aí é o momento de você contar tudo para ela de como você faz. Acho que até, pois acho, é. acho que até podia ter o conhecimento, né, Andréa? Exato, exato. Cada empresa vai ter um processo diferente, então você não vai ter Sim, aquele domínio, entendeu? Você exato. colocando conhecimento só, o processo de cada empresa, o dia a dia, você vai aprendendo. Exato, exato. E se você não preencher isso, as pessoas não vão te chamar porque vai falar, ela não sabe, não está escrito. Então coloca, fala que você tem conhecimento em analisar CBO, nas descrições de cargos e salários. Então é importante, né? Enriquece aí o currículo de vocês. Eu acredito que quem está fazendo a faculdade consegue enriquecer isso. Eu fui agressiva na empresa onde eu estou hoje e eu acabei sendo promovida, né? E você pensa que eu fiquei feliz? Fiquei muito feliz, claro, mas eu estou com uma responsabilidade grande nas minhas costas que eu estou estudando para isso, né? Então, assim, por quê? Porque a pessoa saiu da área de RH e eu falei, pode me dar essa área aí, eu acabei de me formar na pós-graduação de psicologia organizacional. Só que a minha área é muito técnica.
Então, essa parte de descrição de cargos e salários, processo de recrutamento, processo de folha, cálculo de folha, o E-social, mas é uma parte técnica, e agora eu estou indo para a área humanas, né? Mas a minha formação sempre foi humana, a pós-graduação agora também, e eu já coloquei no meu currículo, entendeu? E por que não fazer? Eu conheço, eu aprendi, né? Então, é isso, as oportunidades elas têm que vir e a gente tem que colocar. Se a gente não fizer a nossa propaganda, ninguém vai chamar a gente, tá? Então fica aí a dica, tá, Marilúcia? Tá, ok. Muito Se quiser obrigada. Porque mandar eu depois seu currículo para mim, para eu dar uma olhada, escreve aí do seu jeito, depois tá eu dou bom. uma olhada. Eu não vou responder ele tão rápido quanto você talvez queira, que eu sei que você vai querer mandar e ai, que ela responde logo, né? Imagina. Mas assim, na medida do possível, eu consigo responder. A Val, esses dias, Perfeito. mandou um negócio para mim. Ela teve sorte que ela pegou bem numa hora que eu estava ali entre um horário de almoço com um horário que eu estava mais tranquila, e eu falei, já vou responder para a Val, e já mandei bala. Então, Tá ótimo. encaminha que eu coloco na fila aqui e te respondo, tá? Muito obrigada, porque eu tô vivendo esse conflito, E o né, de não feedback foi saber maravilhoso. a partir de qual momento eu já posso, né, porque eu já tô louca para começar a trabalhar já na área. Mas começa a colocar isso no seu currículo. Coloca das outras disciplinas das quais também você passou, ou se você entrou agora na faculdade, ok. Então, começa a colocar essas que você está vendo. E aí vai agregando, vai atualizando cada vez mais. Tá ótimo, perfeito. Tá bom? Obrigada. Então, tá. Aí a gente tem analista de cargo e salário júnior, né? Que é esse que vai auxiliar. Aí, veja, um auxilia, que é o júnior. O pleno, ele analisa. Então, ele vai analisar as tarefas, ele vai analisar a descrição de cargo, ele vai comparar salários internos e externos. Então, esse já é um pouco mais ali evoluído, né? Então, no caso de vocês, acredito que já quem tem um pouco mais de conhecimento aí já pode ir para entrar nessa análise aí. É claro que tem mais etapas que eu vou passar ainda, dá para entrar nessas análises. E o sênior, aí esse sim é o cara que já vai ter muito mais conhecimento de uma parte de cargos e salários, vai ser o sênior, e partir daí para o especialista, né? Quando a gente fala em definição de plano de cargos e salários, a gente vai agrupar esses salários. Então, por exemplo, é comum eu colocar ali quem são as chefias, os líderes, os operacionais, os profissionais administrativos. Então, se cria tipo um nível hierárquico. Então, o cargo da pessoa e qual é o nível hierárquico dele, né? Aí, a gente tem que ter um equilíbrio interno e externo. O que quer dizer isso? Então, a partir do momento que eu estou interno, então é aquilo que eu falei, é a equalização. Quando eu desenhei todos os meus cargos que eu tenho na empresa, e aí eu quero definir, né, o salário dessas pessoas, deixa eu olhar o que é a responsabilidade desse cargo, a hierarquia dele, aonde ele está, as principais atribuições dele, e aí eu vou começar a comparar com os demais da empresa. Às vezes, a gente fala assim, poxa, um analista de RH e um analista de planejamento financeiro, o de planejamento financeiro ganha muito mais do que um de RH. E fala, poxa vida, mas ele fez a mesma faculdade que eu, ele fez administração, aí ele se especializou em algum curso de finanças, e eu me aperfeiçoei em alguns cursos de RH, a gente fez as mesmas coisas praticamente, né? Só que, veja, um erro no planejamento financeiro de empresa pode ir à falência, né? E um erro de a gente, por exemplo, na área de cargos e salários, a gente pode ter ali um passivo trabalhista, mas o prejuízo é menor para a empresa. Então, esse cargo, ele acaba sendo um pouco mais remunerado dentro da empresa. Então, é esse equilíbrio que eu digo aí do equilíbrio interno, tá? E o equilíbrio externo é você acompanhar dentro do segmento da empresa, da mesma região, quais são os analistas que você tem lá, vendedor, analista, assistente, diretores, quais são os salários dessas outras empresas. Como é que eu faço essa pesquisa salarial? Primeiro é o benchmarking, né? Quanto mais pessoas você conhecer, de repente ela pode até te passar uma tabela salarial da empresa, sem nome, sem nada, e ela fala, olha, aqui é assim, um assistente, analista, eles se enquadram nessa tabela, o nosso plano de carreira é esse e tal, e eu te entrego, né? Isso já é um pouco mais difícil, até por conta agora da LGPD, mas eu acho que a gente consegue fazer isso através de empresa. Então, às vezes, você responde uma pesquisa salarial para alguma empresa, gratuitamente você está respondendo, e gratuitamente depois você recebe essa pesquisa salarial. Então, normalmente, as empresas acabam fazendo isso, né? Você é convidado para participar, ali você não coloca nome de ninguém, não vai aparecer o nome da empresa,
e eles colocam, olha, das 30 empresas que nós pesquisamos no ramo alimentício, os assistentes estão entre tal e tal valor. Então, você já tem essa pesquisa. Ali não tem nome de empresa, não tem nome de ninguém, né? Então, normalmente é assim que funcionam essas pesquisas salariais, né? É comum dentro da empresa a gente ter um comitê de pessoas, né, nomeado pelo próprio RH, para que a gente possa tomar decisões relativas a cargos e salários, né? Só que esse comitê, normalmente, são pessoas e figuras, né, que conhecem toda a empresa, que são negociadores, que normalmente são os gerentes das áreas, são os diretores, os CEOs das empresas, que normalmente se faz esse comitê. Então, por exemplo, não fica somente ao RH aumentar o salário ou promover alguém, aprovar, né? É interessante que outras áreas pares, vamos dizer assim, tenha esse conhecimento, né? Saiba esse fluxo que a gente tem de remuneração, para que isso seja uma coisa, para não falar, o RH está protegendo mais pessoas, mais determinada área. Então, normalmente é assim que funciona nas empresas, tá? Como é que a gente faz, né, essa gestão? Então, a gente faz análise de função, a gente descreve o cargo, avalia o cargo, faz a pesquisa, cria uma política, e aí eu faço a estrutura salarial. Essas questões, a análise, por exemplo, da função, o que eu tenho que entender daquela função? Eu tenho que entender com o gestor da área ou com o próprio funcionário, então eu tenho que dizer assim, do que esse cargo faz, o que ele faz. Como que ele tem que fazer tais funções? Então, lembra que cargo, né, a função são as atividades que ele faz. Então, quais são as atividades? Como que ele faz determinadas atividades e para que ele faz? Quando a gente começa a descrever isso dentro da empresa, às vezes você vai ver que tem 3, 4 pessoas fazendo a mesma coisa e entrega para o mesmo departamento par lá que você precisa. E aí você fala assim, gente, está tendo desperdício de coisa aqui. Está todo mundo fazendo a mesma coisa, tirando a informação do mesmo lugar. Né? Então, aí você começa a enxergar o todo da empresa. E aí, como é que a gente faz esse conceito, né? Então, a função, ela vai agregando ali, vai determinando as tarefas, as responsabilidades, e aí que vai se formar ali o cargo. Então, por exemplo, uma empresa de máquinas, fabricante de máquinas especiais, ela tem 35 profissionais trabalhando com tornos. Tornos são aquelas, né, parte de indústria que a gente tem, e aí você tem aqueles tornos que são os equipamentos. Haviam 20 funções, pois os tornos não eram iguais, e as exigências das operações também não. Então, eu não poderia ter somente um cargo torneiro. Então, o torneiro não é da torneira, tá? É de torno, né? Que ele vai ali fazer essa parte da fábrica. Então, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um torneiro mecânico 1, um torneiro mecânico 2, um torneiro de produção e um torneiro especializado. Então, eu consigo ver que dessas funções, cada um faz uma parte do pedaço da fábrica, né? Então, aí que eu começo a identificar e fazer essas descrições, né, diante das funções, que aí eu vou colocando determinado cargo para as pessoas, tá? Quando a gente fala da metodologia de análise, eu tenho que observar, eu como RH, eu como estou descrevendo aquele cargo, normalmente quem escreve não sou eu que fico lá escrevendo, quem vai descrever é o próprio gestor e o próprio funcionário. Às vezes o funcionário tem empresa que o funcionário nem sabe o que ele faz o cargo dele, né? Então, eu sento, eu desenho as descrições de cargos dos meus funcionários junto com o RH e eu passo para o meu funcionário, eu sento do lado dele e falo, olha, o seu cargo, você é responsável por todas essas atividades, essas são as suas funções. É claro que eu vou começar a te ensinar as outras funções do cargo acima do seu, mas não necessariamente que você tenha essa obrigação. É para você conhecer, para o dia de amanhã você estar preparado para a sua promoção. Então, veja, enquanto você não aprender todas essas funções, não venha me pedir promoção, porque eu não posso te dar. Você tem que saber tudo que está aqui. Além do que está aqui, você também tem que saber um pouquinho mais do outro para poder te promover, né? Então, quando isso é muito transparente na área, a pessoa, ela começa a se mobilizar. Tem empresas que faz isso, tem líder que faz isso, e tem empresa e líder que não faz isso, né? Seria o mundo ideal. Esse é o mundo ideal, exato. Seria né? perfeito. Exatamente, porque aí não fica aquele diz que me diz que
do funcionário falar assim, ah, mas eu estou fazendo coisa que não diz a mim, não diz respeito a mim. Eu estou fazendo coisa que é dele. Então, assim, já senta com aquele carinha lá e já mostra para ele o que ele tem que fazer. Fala, tá aqui, é documento, tá vendo o seu cargo? Tá vendo o seu CBO? O próprio Ministério do Trabalho está dizendo que você tem que fazer. Pronto, né? É super transparente isso. Por que não ser assim? Né? É tão simples. E ficam coisas amarradas, 7 chaves dentro da empresa. Não precisa disso, né? Então, quando o gestor te encaminhou ali aquela descrição, vai lá olhar se realmente a pessoa faz aquilo. Então, o gestor pode ser que ele não fale para o funcionário dele, para o liderado dele, mas vai você do RH, vai lá e faz uma entrevista como se ninguém quer nada com aquele funcionário, chama ele para uma reunião, e aí você vai ver se aquilo ali realmente está correto, tá? Isso é o correto da metodologia de análise que a gente tem que fazer como RH, como administração, gestão de cargos e salários da empresa. Então, eu vou analisar se realmente isso daqui, eu vou cruzar essas informações para que eu consiga ver se isso aqui tudo está correto, tá? Quando a gente fala as áreas, análise de função. Então, quando a gente fala em análise de função, está composto, né? O que eu preciso analisar são os requisitos mentais, são os requisitos físicos, as responsabilidades e as condições de trabalho. Então, quando a gente fala o analista, ele vai cruzar essas informações e, se for o caso, ele vai checar se isso é verdade ou não, né? Para que não faça, fique falso. Por isso que, às vezes, essas descrições de cargos, elas são lá guardadas 7 chaves, porque pode ser que tem coisa a menos, ou tem coisa a mais, ou não quer dizer o que tem ali, enfim, né? Então, isso tem que ser analisado, tem que ser checado, se realmente está ali. Por que ele faz aquilo? Como que ele faz aquilo? Tem que estar detalhado, né? E aí, quando a gente chega na descrição de cargos, aí sim é um documento que vai ter todas as documentações, todas as informações necessárias, de forma detalhada sobre o que se trata cada função. Então, eu vou ter ali tudo, esse documento, ele vai ser atualizado, sempre que necessário. Muitas vezes a empresa faz essa descrição de cargo e esquece da vida, né? Então, por exemplo, todos os meus analistas hoje na empresa, os analistas sênior, eles têm que ter domínio de e-social. Se eles não tiverem domínio de e-social, eles não conseguem, né, ser um analista sênior. E aí a gente coloca assim, e o e-social é de quando? É de 2018 para cá. Mas como que ele vai dominar o e-social se é uma ferramenta nova, né? Pois é, ele tem que conhecer o mundo da empresa que ele está, principalmente. Então, foi uma descrição de cargo que já estava escrita há tempo e ele tem que conhecer, ele tem que acompanhar a legislação trabalhista, e aí, se a legislação trabalhista mudou alguma coisa, eu tenho que ir lá e mudar a descrição de cargo dessa pessoa. Então, por exemplo, hoje, os meus analistas sênior, se eles não conhecerem e-social, eu não encaminho essas informações, né? Então, eles têm que conhecer. Então, não adianta ter um analista lá. A minha assistente, né, a analista júnior, ela já tem que conhecer de e-social. Ah, mas ela sabe enviar o arquivo? Não, ela não sabe. Mas ela sabe que documentos que ela cadastra, o que ela tem que fazer, as conferências que ela tem que fazer, impacta diretamente nesses arquivos a serem enviados. Então, ela conhece o e-social, ela entende a responsabilidade dela, o que ela tem que fazer para o e-social dar certo da empresa, né? Então, eu tive que refazer essas descrições de cargos. E isso acontece em todas as áreas, tem que sempre ali estar sendo revisto, sempre está sendo ali atualizado, né? E é bom que você permaneça o histórico disso. Então, se você fez uma descrição de cargos hoje, você vai colocar lá a data, realizada por Andréa Scotto, a área de RH, coordenadora de remuneração, dia 18/11/2021. Daqui 2 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, se for necessário, eu vou refazer. Então, vai ser refeito, né? Então, vai ser lá, revisão 2, ou eu posso ter documento 2, eu posso batizar os nomes nas letrinhas miúdas, né, embaixo desses formulários, ou na hora de eu salvar esse documento em algum local no computador, na rede da empresa, e aí eu vou colocar lá, descrição de cargos realizado pelo André Scotto no dia 6 de julho de 2022, né? E aí, essa informação tem esse histórico, porque se uma pessoa entrar com uma ação trabalhista, você tem que saber o que ela fazia naquele período, e não com o cargo atualizado. O
que eu vejo na prática com eles, em empresas que eu já dei consultoria? Eles esquecem disso, jogam fora as descrições de cargos do passado e deixam só a atual. Não pode, deixa ali guardado, né? Você tem que ter a informação do passado também. Como é que você comprova que aquele funcionário que saiu lá de 1900 bolinha, ele te pede uma declaração do que ele fazia? Você vai colocar e-social para ele, se ele pedir uma declaração, analista sênior que saiu em 2017, eu vou colocar que ele fazia e-social? Não, ele não fazia, nem existia ainda, né? A obrigatoriedade. Então, por isso que tem que ter esses históricos, tá? Então, por que tem que ter essa atualização e manter esses históricos, né? Porque a empresa vai crescendo, tem sempre as atualizações para fazer, e aí os cargos também estão sempre se atualizando. Então, é o que acontece com a gente não pode parar de estudar. Se a gente quer estar na ativa, se a gente quer estar trabalhando, se a gente quer continuar trabalhando, a gente não pode parar de estudar. Ah, professora, mas eu não aguento mais fazer faculdade. Ok, faz uma pós-graduação que é menor tempo, faz um curso específico, mas não deixe de ser atualizada naquela área específica que você escolheu, né? Ou, de repente, você se identifica com outra área e vou mudar. Ok, vai estudar para outra área, né? Então, os profissionais de RH têm que ter sempre esse documento atualizado, tem que estar ali fazendo essa revisão e pedindo de tempo em tempo para o gestor, né, fazer essas atualizações. Como que a gente faz uma descrição de cargos e salários? Então, os gestores, os líderes, os profissionais de RH têm que ter conhecimento das atividades de cada funcionário. Então, assim, o gestor, o líder daquele subordinado, ele tem que saber o que aquele funcionário dele faz. Se ele não souber, aí tá difícil de ele ser líder daquela área. Tem que rever essa liderança aí, né? Então, a gente também tem que entender, né? Além de entender isso como líder, saber o que meus funcionários estão fazendo, eu também tenho que entender e verificar ali a performance dele. Será que eu escrevi muita coisa naquele cargo? Lembra aquela primeira cena que a gente viu aí num slide que eu passei numa aula nossa, no encontro? Aquele monte de gente, uma pessoa só cheia de mão, multitarefa. Então, assim, será que eu não estou colocando uma pessoa para fazer muita coisa, né? Então, aí a gente também tem que entender um pouquinho isso, né? E falar, peraí, né? Então, é a mesma coisa, a gente coloca lá uma pessoa que é uma recepcionista de uma empresa, e essa recepcionista, ela faz o serviço de copeira, ela faz o serviço de café, ela serve o café para os visitantes, ela limpa as salas de reuniões, ela atende a pessoa que chega ali e faz o crachá de entrada na empresa, ela atende telefone, ela anota recado, ela também atende todos os recados do diretor da empresa, e ela faz algumas transições ali bancárias para o diretor, ou seja, ela também atua como a secretária dele. E aí o cargo dela está como recepcionista. E recepcionista, se a gente olhar o CBO, né, ela vai recepcionar as pessoas, né? Não é fazer café, enfim. Então, olha quantas coisas que, de repente, a gente tem ali um funcionário sendo multitarefa, e é isso que a gente tem que fazer. O RH, principalmente, tem que entender e monitorar, né, essa questão dos cargos, tá? Isso é um perigo, e as empresas normalmente fazem isso, né? E por que a gente precisa desse formulário? Por que a gente precisa guardar isso, tanto no histórico, né? Ah lá, entra a questão da Val aqui na auditoria, né? Então, assim, para a gente entender, para o auditor, né, que chegou ali e falar, nossa, mas vocês têm 10 funcionários, 10 analistas sênior, 10 analistas pleno, o que cada um faz? Para que vocês têm tantos? Eu vim aqui auditar. Ok, está aqui, ó, pode olhar a nossa documentação, pode olhar o que cada um está fazendo, enfim, então está ali documentado. Ah, mas eu posso olhar, inclusive, se esses cargos estão corretos, né, o número do CBO deles? Sim, pode olhar, né, então ele vai estar olhando ali se está atrelado. Aí na empresa da nossa amiga aí, que há 10 anos trabalhou lá na empresa, né, aí o auditor já ia pegar um erro aí, que falar, olha aqui, vocês estão contratando uma técnica de enfermagem que não tem o curso, né? Então, o auditor tem que pegar isso, um auditor de cargos e salários, ele tem que pegar isso, né? Fazer essas revisões. Oi. Então, que na verdade as pessoas elas não entendem que essas auditorias que estão dentro da norma, principalmente da ISO 9001, que o RH é auditado, né, o departamento pessoal ou gestão de pessoas, você tem que ir lá, auditar primeiro o funcionário, ver o que ele realmente está fazendo e depois
né, confrontar com o que está escrito no cargos e salários. Isso, Porque se não estiver, é não conformidade, sim. tá? E a empresa pode até perder o certificado. Claro que eles dão um tempo para arrumar, né? Como eu peguei uma vez, numa empresa que eu trabalhava, o rapaz tinha 27 anos trabalhando de operador de empilhadeira. E ele não tinha nem a carteira para poder ser operador. E era Pois uma é. não conformidade, porque eu fui lá, conversei com ele, ele era um ótimo funcionário, né, na prática, mas um dos requisitos era que ele tivesse a carteira para ele poder operar a empilhadeira. E É a aí é mesma não coisa ter um técnico conformidade. de enfermagem que não tem o curso de técnico de enfermagem, né, Val? É a Imagina, mesma meu Deus. coisa, né? É Ser a humano ainda. mesma coisa, é a mesma coisa. Então, assim, são alguns cuidados. Uma coisa que, quando eu implementei o e-social, e eu, inclusive, dei palestra em vários congressos de RH que eu participei, e que as pessoas não estavam nem um pouco preocupadas, tá? E eu dei essas dicas em palestras que eu dei nesses congressos. Porque o que acontece? A legislação, quando foi implementado o e-social, a legislação ela não mudou. Então, por exemplo, para eu contratar um motorista, ele precisa ter no mínimo a carta, a CNH dele, né? Então, a empresa, antes, né, de não ter aí o e-social, eu não era obrigada a informar a CNH para o governo do funcionário. Eu informava, muitas vezes a gente pede isso para o funcionário e a gente anotava, mas não era uma informação que documento algum que eu mandava no passado para o governo, eu encaminhava o CNH do funcionário, nem dos motoristas, tá? Eu não encaminhava essa numeração. Quando veio o e-social, e aí eu fui olhar o layout, né? O que é isso, né? Na verdade, é assim, eu tenho que construir um arquivo para encaminhar para o governo. Quem, na verdade, constrói esse arquivo é o meu software. Então, quando a gente aperta algum botão, né, de um arquivo, de um sistema, ele gera lá um arquivinho. Então, imagine eu construir um Excel, que eu quero os dados de todos vocês, alunos, e aí eu peço para alguém de vocês falar, ó, coloca para mim num arquivo o nome do funcionário, o RA dele, qual é o semestre que ele está, qual é a cor do cabelo dele, qual que é o número do RG dele. Pronto. Então, alguém vai ser responsável em fazer esse cadastro, esses dados para mim, vai colocar numa planilha Excel, por exemplo, e vai me encaminhar esse arquivo. Então, eu pedi. O layout são essas informações que eu pedi para você. Então, o e-social, ele tem diversas informações de arquivos que eu tenho que encaminhar e ele mostra exatamente o que eu tenho que encaminhar em cada campinho, tá? Que aí são os arquivos XML, quem conhece um pouco mais aí, são os formatos de arquivo quando a gente grava o arquivo. Então, não tem o TXT, PDF, .doc, vai ter um XML. E aí eu vou gravar esses arquivos, né? Ok, uma vez identificados esses arquivos para eu encaminhar e o formato deles, o que eu me deparei quando eu estava implementando o e-social? Eu peguei todas essas informações que o governo queria e eu fui olhando campinho por campinho que ele estava pedindo e eu respondi assim numa planilha que eu criei. Eu tenho o nome do funcionário? Sim. Se eu não tiver, o que eu vou fazer para ter, né? Então, eu tinha todos os campinhos lá que ele estava exigindo. Então, eu tenho a CNH, aí tinha lá CNH. Eu falei, eu tenho CNH? Alguns funcionários sim, outros não. E aí eu parei para pensar. Aí vocês vão falar assim, puxa, professora, mas isso é prática. Não é prática, não. A gente tem que pensar. Se eu tenho que ter uma informação de CNH para ser enviada para o governo, eu não tenho cadastro de nenhum funcionário, porque eu nunca pedi isso para ninguém numa contratação. O meu sistema não tem essa informação, mas tem o campo para eu preencher, já é alguma coisa. Aí eu paro para pensar e falo assim: por que o governo vai querer a CNH do funcionário? Aí eu olho se aquela informação ela é obrigatória. Se ela é obrigatória, eu não tenho por onde correr. Vou ter que pedir para todos os funcionários tirarem uma cópia do documento, encaminhar para mim, para eu poder cadastrar no sistema. Como não era obrigatório, eu falei, eu já sei por que eles estão pedindo isso. Porque mais à frente das informações que eu precisava, tinha lá data de validade da CNH, município, UEF, que é a Unidade Federativa, né? E eu falava, então eles querem saber se a pessoa, dependendo do cargo, do qual for, motorista de caminhão, motorista A, motorista B, se ele tem a CNH, se ele está diante daquilo que ele tem.
Eu falei, então, e tem alguns desses carrinhos de fábrica aí que a Val mencionou, transpaleteira, né? Tem um monte delas aí que precisa ter a CNH, além de um curso específico, também tem que ser a CNH, ou seja, ele tem que aprender, ele tem que saber dirigir, né? Esses carrinhos que a gente vai, por exemplo, nesses atacadistas aí da vida aí, o cara tem que ter algum documento ali, Empilhadeiras. empilhadeiras, isso mesmo, Marilista, Isso, tem que ter um obrigada. curso, tem que ter Tem um que ter o curso. curso, mas tem Isso. outros carrinhos desses, que eu não me lembro o nome agora, que precisa ter a CNH também, além desse curso, tá? Então, eu falei assim, peraí, então, esses dados, eu não preciso pedir, por exemplo, para mim, Andréia, né, coordenadora da área de RH, por que eu teria que ter a minha CNH para o governo? Eles não vão provar nada, não vai para lugar nenhum isso daí. Mas o motorista, sim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a controlar essas entregas dos motoristas, as datas de validade, e aí passou mais um item para minha área de operação, cuidar. Porque eu posso ter um motorista que ele está com a carta vencida, eu não posso deixar ele dirigir, aí entra na parte lá de segurança do trabalho. E aí Era eu isso fui que eu ver ia perguntar, né? Se isso. tiver vencido a habilitação, e aí, como que vai ser? Isso. Aí, como o pessoal de segurança do trabalho, eles tinham isso, aí eu fui atrás do pessoal de segurança do trabalho e falei, a gente tem aqui todas essas informações. Então, veja, foi um exercício que eu fiz e falei assim, peraí, é só eu pensar um pouquinho. E o que muitas empresas saíram fazendo? Viram as informações que precisava, faltou documento, passou um monte de e-mail para todos os funcionários, manda documentação, manda documentação. Eles não deram conta para fazer essa implantação porque era muita informação. E, na verdade, eu não preciso. A minha CNH não precisa estar lá. Né? O que precisa são dos veículos, que quem vai dirigir veículo da empresa, né? Se eu forneço um veículo para o vendedor, por exemplo, a CNH, eu acho importante eu ter ali a CNH dele e o vencimento. Mas isso, quem controla mais é o pessoal de segurança do trabalho. Só que aí eu, como tenho a pasta do funcionário, tenho os dados, então fica centralizado ali comigo, não tem problema. E aí nós começamos a fazer essa sinergia entre as áreas. Né? Então, ao invés de você pedir, então, peraí, eu peço, eu gravo no sistema, o meu sistema conversa com o seu e a informação vai para você. Por que você e eu temos que pedir? Então, quando a gente teve o e-social, a gente acabou tendo alguns redesenhos de processo. Né? Então, o que muitas empresas acabaram não fazendo isso, e acabaram só uma área se esforçando, e aí eles não deram conta de fazer, né? Então, isso é importante. Além disso, né, de a gente ter essas questões de descrição de cargos e salários, eu facilito muito para recrutamento e seleção. Para quem vai recrutar um candidato para a área de logística, para a área de RH, para a área de vendas, se eu pegar a descrição de cargos, eu que vou fazer todo esse processo seletivo, eu já consigo identificar o perfil mais adequado para aquela vaga, porque está tudo descrito. O que ele precisa fazer, qual é o currículo que eu tenho que procurar, quem é o candidato que eu tenho que procurar né, no mercado. E aí eu começo também a reter talentos. Poxa, professora, mas como é que você vai reter talentos? Porque as pessoas estão me dando o devido valor. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que está na minha descrição de cargos, eu sei o que vai acontecer comigo daqui a um tempo se eu terminar meu estudo. Então, às vezes, você tem um analista, a minha funcionária de Curitiba não, eu não lembro agora qual era, se era de Curitiba ou do Espírito Santo, mas ela não tinha, já há algum tempo atrás, ela não tinha nível superior. E ela era analista júnior. E ela falou assim: poxa, mas eu estou fazendo atividade de pleno, eu já conheço fazer tudo, não vou ter promoção? Falei: você terminou sua faculdade? Não. Falei: então você não vai ter promoção, eu não consigo te promover. Porque o cargo que a gente tem aí de pleno ou sênior exige nível universitário. Então, infelizmente, eu não posso te promover. E aí ela foi atrás da faculdade dela, ela se formou, ela terminou de formar, eu a promovi. Então, assim, existem alguns cargos que precisam obedecer ali aquela questão também da escolaridade. Professor, é via de regra isso? Todas as empresas atuam dessa forma? Não, infelizmente. Às vezes tem empresa que tem o QI, quem indica. Então, a pessoa, às vezes, não tem faculdade, ele também não tem experiência, mas ele teve um QI, ele tem ali, ele é político, ele tem jogo de cintura, e o salário dele está super elevado. Isso acontece, tá? Nas empresas. Infelizmente, não deveria ser desse jeito. Então, a gente tem que ter essa análise muito correta ali para fazer a nossa descrição de cargos, a nossa gestão de cargos e salários dentro da empresa. Então, isso a gente tem que ter esses cuidados, né, para não ter ali
um passivo trabalhista, não ter alguns problemas ali. Bom, diante disso, para avaliar as competências, então, lembra que a gente falou um pouco de competência, quando a gente fala o que a pessoa tem que ter ali de conhecimento, habilidade e atitude, que é o chá, né? Então, ali eu consigo também já preencher no meu formulário, e para recrutamento e seleção já vai estar ali preenchido, vai estar fácil para entender. Para a área de medicina do trabalho, né? Porque aí ele tem que saber qual é o exame médico, que é o que a gente chama de ASO, né, que é o atestado de saúde ocupacional. Esse ASO, ele significa que é aquele exame que a gente faz quando entra na empresa, e aí algumas funções é necessário que faça alguns exames específicos e não só exame clínico. Então, aí a área de medicina do trabalho, pelo que está ali na necessidade do formulário, na descrição de cargos, ela consegue mapear isso também. Além da descrição de cargos, também tem a LTCAT, tem o PPRA, o que é isso tudo, professor, que você está falando, que palavras são essas, né? São documentos da área de medicina e segurança que são preenchidas pelo engenheiro do trabalho, identificando esses laudos técnicos, né, de assistente de trabalho. Então, onde pode ter ruído, poeira, barulhos excessivos, pode ter algo específico de explosão, por exemplo, um posto de gasolina, né? Então, isso tudo ele tem que estar descrito ali no LTCAT, que é esse laudo que o engenheiro do trabalho quem faz. Mas eu não tenho engenheiro do trabalho na empresa. Você vai contratar uma empresa, uma consultoria, que ele vai fazer isso, esse engenheiro vai lá, vai ter toda a planta da empresa, todos os departamentos, salas, ele vai fazer medição, inclusive, dos ruídos, das poeiras, enfim, e vai descrever o laudo. Isso é obrigatório ter nas empresas, isso é obrigatório, inclusive, até encaminhar para o E-Social. E aí, isso tudo, fica tudo amarrado. A descrição do cargo, que é o departamento onde ele vai trabalhar, né? Se ele recebe o devido adicional que está lá, acusando no laudo, no LTCAT, e aí eu tenho o PPRA, que é para prevenção disso tudo, o que a gente está fazendo, o que a gente tem de EPIs, o que a gente tem de programa de prevenção aí desses acidentes, tá? Então, isso tudo, quando a gente tem essas descrições de cargos, isso começa a atrelar para todas essas áreas, né? Para treinamento também, porque lembra que eu falei? Se eu tenho uma descrição de cargo de um analista júnior, e eu tenho de um pleno, eu tenho de um sênior, então o que eu preciso treinar essa pessoa, o que ela precisa fazer para ela ir para os outros cargos? E a própria remuneração, né? O quanto que eu tenho ali de informações, de responsabilidades para eu poder pagar para a pessoa. Como que a gente faz isso, né? O formulário normalmente não tem um modelo de formulário específico, tá? Não existe, de repente, um desenho próprio, um desenho antes, na minha época, né? A gente comprava formulário na papelaria, né? Ou agora ser desenhado pelo Word, pelo Excel, né? PowerPoint, enfim. Não existe uma receita de bolo. O que tem que ter são essas informações, né? Que eu sugiro que tenha aí, qual é a necessidade desse formulário, para que vá nessas empresas, para essas áreas, desculpa, e aí aqui são as informações que eu preciso ter para ajudar todas essas demais empresas, áreas, desculpa. Então, eu coloco aqui o nome da empresa, se o cargo é efetivo, se é temporário, qual que é o nome do cargo, né? Qual que é a descrição, assistente administrativo, assistente de logística, analista sênior, gerente, diretor. Eu posso criar um código interno, eu posso dizer que esse cargo vai se chamar cargo 1, cargo 10, CAR, posso colocar letras e números, então eu posso colocar aqui, é um cargo ADM, administrativo 10, ADM 10, eu posso colocar, de repente, logística, log 50, enfim, você que vai batizar os códigos, e cada empresa tem o seu código interno, para localizar mais fácil, enfim. Os objetivos, né? A descrição resumida do cargo. Lembra que lá, quando nós consultamos o site, eu tenho essa descrição resumida lá dentro do próprio CBO, lá dentro do Ministério do Trabalho. Eu posso olhar o que está escrito lá e verificar se adequa ao que eu tenho aqui. Ah, não, o que eu tenho aqui não é isso. Poxa, então, será que esse CBO é o correto para descrever ali? Deixa eu olhar se tem outro mais próximo, deixa eu procurar por uma palavra-chave, deixa eu ver se eu acho mais coisa lá, né? Se eu tenho algumas tarefas periódicas a fazer, então, por exemplo, se eu tenho que, de repente, na época de Natal, eu tenho que, de repente, estabelecer ou criar algum plano de benefício específico no Dia das Crianças,
ou no Natal, preparar a festa, né? Então, isso é uma tarefa periódica que eu vou fazer, mas eu sou responsável por isso, o meu cargo, então eu tenho que colocar, né? Tanto as periódicas, aliás, essas são as periódicas e tem as ocasionais. As periódicas são aquelas que realmente eu tenho ali, que eu estou fazendo, né, com periodicidade, e eu posso marcar a periodicidade, uma vez por mês, 3 vezes na semana, todos os dias, né? E aí, essas ocasionais, que aí no caso do exemplo da festa. O que, que eu exijo de conhecimento para esse cargo, o que, que é necessário para ter, lá no site também tem, no Ministério do Trabalho, a educação, né, experiência anterior, então lá tudo tem, quanto tempo de casa tem que ter, quanto tempo naquele cargo, né, quais são as competências ali também tinha, e a hierarquia do cargo aí a gente vai ter como se fosse um organograma da empresa, e aí eu vou dizer qual é a hierarquia que eu tenho ali, né, e se tem aprovações ou não. Normalmente tem que ter uma aprovação. Então, teria que ter o RH, como ali que foi o executor daquele documento, aí um líder, né, que é o gestor, e um diretor, por exemplo, né? Eu acho que é interessante ter essas aprovações. E aí, quando a gente faz essa descrição, é exatamente para eu ter ali as informações detalhadas, criadas, prospectadas, né, para eu poder depois ter esse cruzamento de informação e ver se está no melhor caminho. Então, eu tenho um formulário, no slide aqui talvez fique pequenininho aí para vocês, mas é um desenho que eu trouxe aqui, né, um Excel mesmo, você desenha isso no Excel, e aí você coloca exatamente essas informações e aí ele tem os exemplos. Se a gente entrar no Google, a gente vai ter diversos desses formulários ali prontos, né? É claro que eu não vou falar para vocês copiarem, porque pode ser que cada empresa ali tenha as suas formas de fazer. Então, não sugiro que vocês copiem, tá? Mas pode ser um caminho para você desenhar o teu formulário, por exemplo. Ah, eu vou olhar uns 4, 5 formulários, deixa eu ver qual que eu gosto mais. Né? E aí você desenha a carinha da sua empresa, aquele que realmente é o mais legal ali para você, qual que é o mais adequado, qual que é o mais legalzinho que você vai ter ali, tá? Então, isso é interessante que a gente tenha, tá? Até aqui tudo bem, gente? Andréia, Pode eu, falar. eu peguei o meu num artigo que eu li a respeito de cargos e salários. Eu Uhum. achei muito interessante. Mas aí, quando você complementou aquilo, eu entendi mais, entendeu? Porque como Sim. eu fiz, pareceu meio, como é que fala assim? Meio seco, né? Uma coisa assim, parece, nossa, eu estou exigindo que não existe. Aí, quando Tá. você deu uma olhadinha, né? Aí eu falei, não, agora estou entendendo o que realmente é o formulário de documentos, cargos e salários. Porque eu Sim. realmente tinha pegado e achava que estava certo. Só que quando você trouxe aqueles tópicos, eu falei, ah, entendi, agora não é. É a parte onde você fala da competência mesmo, né? Que você tem que Uhum. pegar a Isso. competência. Tá Que bom? foi Mas ali agradeço aquela por ter sugestão que eu explicado. te dei, né? Falou, ó, agrupa mais um pouquinho aqui, faz um desenho melhor ali e tal. Então, acho que isso, aí você, mas é um desenho seu, é um desenho que você está criando ali, não fugiu muito do foco, só te dei uma sugestão de um enfeite a mais ali, para ficar mais elaborado ali, apenas isso, mas aí é um ponto de vista, né? O que a gente não pode deixar de fazer é exatamente criar ali um formulário para que eu tenha essas informações. Aí está o beabá, de a gente criar, de a gente desenhar da forma que eu queira ali depois para minha empresa, né? Mas eu Rafael quer falar? agradeço. Imagina, Val, que é isso. Rafael, Oi, professora, tudo bem? tudo bom? Tudo. Professora, me tira uma dúvida. É, é mais ou menos sobre a nossa matéria. Sim. Assim, para mim ela está sendo muito difícil, sabe? Eu fiz as 3 provas e eu vi que não fui bem nas 3. Então, assim, eu estou tendo muita dificuldade. Eu queria saber por que, assim, nessa parte de ensino EAD, a gente não tem, como é que se diz? A gente não faz estágio. Será que isso ajudaria um pouco a gente? De você se candidatar para fazer um estágio, você diz? No caso não é obrigatório, né? Mas não deveria ser, tipo, para meio que incentivar forçado a gente entender um Sim, mas na pouco do verdade, que a assim, gente se está. eu, se eu forço, isso daí provavelmente até a Val pode me ajudar mais aí,
que ela participou de algumas coisas lá do MEC, no atendimento da Flamingo, né? Mas tem algumas exigências de estágio obrigatórios que alguns cursos exigem, tá? Então, são cursos específicos, que é uma exigência MEC. Então, não é a faculdade, né? Para que você possa se formar, você tem que fazer X horas de estágio, né? Então, às vezes, tem alguns cursos que isso não é obrigatório. E se nós, da faculdade, exigirmos, a gente pode ser que não vai dar diploma para muita gente. Porque, primeiro, que não é obrigatório. E aí eu não vou conseguir adequar estágio para todo mundo, né? O que eu fico preocupada, Rafael, que você disse que você está tendo dificuldade aí nas disciplinas, né? Então, eu fico aqui desse lado preocupada porque eu quero te passar da melhor forma para que você possa acompanhar, né? Então, uma das sugestões aí, eu não sei se você já chegou, se você está aqui em todas as aulas, eu não consigo gravar o nome de todos vocês que estão aqui no presencial, né? Perguntar, né? Me questionar, me interromper, fique à vontade. Se você falar assim, professora, mas eu não consigo nem fazer a pergunta, porque eu não estou entendendo nada, fale isso para mim, né? Fala, eu não estou entendendo nada, né? Eu não consegui entender nada. E aí pergunta para mim, né? Normalmente quando a matéria assim é cálculo, assim, digamos assim que eu ainda posso levar até uma vantagem, tipo, só que de verdade, eu tava lendo ontem, eu fui, no caso hoje, eu fui até 1h30 da manhã estudando, e de verdade, eu não entendia nada, e nas aulas, assim, eu tento acompanhar, mas também tá muito difícil, a forma, no caso, como posso dizer, é bem diferente do que eu tô acostumado, sabe? E você trabalha em quê? Ou não? Sou torneiro. Tá, então você é de uma área bem técnica da produção, certo? Isso. Ok. O que acontece? Isso tudo é tudo novidade para você, porque você trabalha numa área totalmente diferente de uma área administrativa, de uma área de processos, né? Você está numa área mais ali específica e técnica. Quando você fala de cálculos, então o cálculo ele tem que te dar aquele número exato, você tem que aprender a fórmula, você tem que aprender a fazer. Então ele também é mais correto. Quando a gente fala em processos, isso, por exemplo, é um processo de gestão de cargos e salários, e qual é o objetivo dessa disciplina? É explicar para você o que na sua empresa, lá na sua área de produção, que é esses exemplos que eu estou passando, que existe toda uma análise administrativa de RH de todos esses cargos. Então, é exatamente isso que eu estou passando para vocês. Como é que essa área, ela desenha, né, a área administrativa, como é que uma empresa desenha todos esses cargos. E aí tem todo esse passo a passo nas minhas aulas. Então, Rafael, o que eu peço para que você traga para mim, né? Perguntas, né? O que você tem que olhar ali o material, ler cada material que está ali, entender as aulas, ver ali a minha aula, né? E trazer essas dificuldades, né? Fazer as perguntas, me interromper. Eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida sua. Né? Então, assim, é claro que a dificuldade ela vai existir quando é desconhecido para a gente. Eu sei disso porque eu passei por isso, e isso é comum. Eu acho que não é somente você. Tem outros aqui na sala de aula que também devem estar com a mesma dificuldade. Mas o que eu sugiro fazer, né? Quando a gente traz ali as orientações, a gente tem vários textos, a gente tem várias coisas para ser consultada, tem ali a sugestão de bibliografia para ler alguns livros, e aí vai depender também aí desse lado, né? De vocês ali estar lendo, fazer o entendimento do que está lendo. Não entendeu? Venha no encontro presencial, tira dúvida. Professor, eu não entendi o que está acontecendo, né? André, posso complementar? Pode, Val, pode sim. Então, eu conheço o Rafael desde outro semestre, né? Tá A gente sempre interage tudo, né? Ele também sempre fala que tem dificuldade, porque ele realmente vem do processo técnico, né? A gente entende essa parte, mas é que eu falei, ele sabe que nós estamos aqui, quando ele precisar também, a gente pode interagir, a gente pode ajudar, Isso, né? O que você falou, a gente tem que também complementar, porque o EAD, a gente não tem aquele semana inteira para fazer a aula. Nós é que temos que escolher o momento, né? E assim, o Rafael, ele busca, ele vai atrás. Só que ele ainda precisa só achar o tempinho dele
para ele poder estar se ajustando. E aí eu O já falei esforço para é ele, maior, é bem né, esforço, é Rafael? muito Ele maior. sabe, eu já falei para o Aham, Rafael, quando ele precisar, nós estamos aqui, eu, isso Felipe, aí. a gente está aqui, o pessoal pergunta alguma coisa, a gente só não pode passar a resposta, né? Mas Mas eu estou quando aqui também da mesma forma, tá, Rafael? Eu fico à disposição. isso, Se você, de repente, falar tamo assim, junto, viu, Rafael? exato, Tamo exato. junto. O meu Perfeito. tempo é bem escasso, eu tenho bastante aí, nós temos esses encontros nossos, mas assim, se você falar assim, professor, eu não consegui entender, mas eu não sei nem como eu vou te perguntar, ok, eu vou tentar te buscar algumas coisas que se você está aqui na aula presencial, se você anotou alguma coisa, se você está ali ouvindo, Aham. eu vou te colocar exemplos práticos vivencial seu da fábrica, para te trazer para esse momento, tá? Ah, ficaria Então, bem mais fácil, professor. pois é, então por isso que às vezes eu até uso termos aí mais fáceis, né? Porque eu sei que tem pessoas aqui que não têm esse domínio todo. Então, o que acontece? Falando de e-social, por exemplo, eu coloquei ali e foi novidade para todo mundo que está aqui nessa sala, provavelmente. Porque ninguém, a não ser quem está na área de RH, que conheça. Mas provavelmente foi igual para todo mundo, né? Então, assim, Rafael, fico à disposição. Se você quiser depois, no final da aula, fazer algumas perguntas, quando não está gravando, fique à vontade. Se quer aqui no momento da aula da gravação, também fique à vontade. A gente pode alinhar, de repente, um encontro em algum horário específico, mais que eu possa te dar mais alguns reforços, mas você vai ser o meu termômetro disso. Você vai dizer para mim, eu não entendi tal coisa, eu não sei como é que eu consigo isso, e aí eu te direciono, tá? Então, peça socorro. Tá bom? Eu acho que você levantou o braço hoje aí, Perfeito. ok, já foi um caminho, mas assim, me interrompe, me pergunte, né? Se for fugir muito, eu falo, ó, eu vou dar continuidade, mas daqui a pouco eu volto com você, ou a gente marca um horário e eu faço esse extra, independente se a Flamengo vai me pagar, se a Flamengo não vai me pagar, se tá dentro do cronograma, se tá dentro do cronograma, a gente faz um momento aí que fique, eu posso e você pode, e eu reforço algumas coisas. Mas aí eu espero você também me perguntar, tá? Porque aí Aham. eu não vou saber até que momento que você tá, onde que eu consigo também equalizar você comigo, tá bom? Sim, sim. É que assim, as coisas que eu acabo não entendendo, eu tento buscar aqui na internet. é, Enfim, sempre tento fazer de um jeito para poder estar seguindo. Só que assim, é que realmente tem momentos que também não pode estar toda hora parando na aula por causa de um único aluno, Mas entendeu? coloca no chat, escreve no chat, tá? Deixa ali Aham, registrado e depois eu puxo um pouquinho com você mais. Tá? Não fique por perfeito. essa, porque eu vou atrapalhar a aula. Não fique com esse Aham, pensamento, ninguém atrapalha a aula. Eu aqui, como professora, se eu ver que você está muito abaixo, ou que você está muito acima, ou que você não está entendendo nada, escreve no chat tua pergunta, fala, Rafael, daqui a pouco eu te respondo. Eu vou continuar minha aula, que a gente tem o nosso tempo. Mas depois eu puxo isso, tá? Então escreve no chat, não fique aí tímido e não deixe de perguntar. Pergunte, tá bom? A gente está aqui para se ajudar. Ok, Rafael? tá E certo. às Obrigado, vezes, professor. deixa eu só falar, eu não te conheço, a Valquíria que está falando te conhece mais, em saber que você busca e vai atrás, isso é um ponto favorável. E eu só vou te dizer uma coisa a mais aí. Às vezes, Rafael, a gente acha que não aprendeu nada e que a gente não sabe nada. Mas no final da aula, se você puder ficar uns minutinhos a mais, na hora que eu tirar ali a gravação, eu quero te fazer algumas perguntas da minha disciplina. Eu tenho certeza que você vai saber me responder. Talvez esteja faltando só um Perfeito. direcionamento, ou de repente você falar assim: eu sim estou entendendo, só está faltando mais algumas coisas, e aí a gente te ajuda. Pode ser? Pode ser. Então, combinado. Perfeito. Mas durante aí, até a gente acabar, a gente tem mais uns 15, 20 minutinhos aí. Se eu estiver falando algo e você já queira me interromper, pode perguntar, tá? Mas lá no Tá final eu certo. quero ter um balanço daí do que a gente já viu, o quanto que você já agregou alguma coisa, que eu tenho certeza que alguma coisa você agregou aí na sua cabeça. Tenho certeza disso. Se não Tomara, agregou, né? Rafael, não chama André Scotto, hein? Tá? Mas a gente vai conversar. Então vamos lá, voltando um pouquinho aqui de conceito de salário, tá? Quando a gente fala na questão salário, a gente tem três tipos de salário. Para nós, como funcionário, a gente sempre entende salário. O que é salário para mim? É aquilo que eu ganho lá no meu Olerite. Para mim, aquilo é meu salário. Veja, existem diferenças, tá?
Então, por exemplo, quando a gente fala salário nominal, é o salário que eu recebo por mês, por hora ou por semana. Tem pessoas, por que eu falo por hora? Tem horista. Então, quem é horista? Ah, você vai ser contratado para ser um horista aqui na empresa. Você recebe por hora. Você vai receber por semana. E você vai receber por mês. Normalmente, os mais comuns que existe é salário mensalista e horista. Né? O próprio nome já fala, horista por hora, mensalista por mês. Quando a gente fala salário, para nós, área de RH, área de recursos humanos, área administrativa, legislação, é o salário contratual, ou seja, aquele que eu fui contratado, aquele que consta no meu contrato de trabalho, aquele que está na minha carteira de trabalho. Aquele é meu salário nominal. Só que a gente também tem o salário profissional. O que são o salário profissional? É o piso salarial da categoria. Então, todas as empresas que têm médicos, eu tenho um piso salarial para pagar para os médicos. Onde eu descubro isso? No sindicato dos médicos. Então, o professor não pode ganhar menos do que X valor, porque tem lá o piso salarial dos professores. Médicos, ajudantes de produção. Professora, mas eu sou um ajudante de produção, meu amigo também é. Ele trabalha numa empresa de bebidas. E o outro, ele trabalhando de bebidas. E eu sou ajudante de produção de vestuário. São coisas totalmente distintas. Um é bebida, outro é vestimenta. Então, tem o sindicato de vestimentas, né, de algodão, tecidos, enfim, e tem o de bebidas. Então, pode ser que esse sindicato, ele determinou que o salário profissional, o piso salarial, é um X valor. E o do outro piso salarial é diferente, são sindicatos diferentes, tá? E aí, o que a gente chama de remuneração. Remuneração é o meu total, nós já falamos sobre isso. Então, eu tenho as remunerações diretas, que são pagas para mim dentro do meu holerite, e eu tenho as indiretas. As indiretas são aquelas que são somando meus benefícios. Eu não pago no holerite, mas ela vem para mim. Por exemplo, um convênio médico, eu não vem lá escrito para mim, pagamento de convênio médico, né? Que a empresa paga para mim, mas eu tenho minha carteirinha, eu posso usar meu plano médico. Então, isso está embutido na minha remuneração. Mas quando a gente fala remuneração salarial, ele não está embutido. Eu não posso gastar esse valor do convênio médico com o meu mercado ou pagar uma conta de luz, por exemplo, né? Então, eu tenho que ter essa separação. E aí, quando a gente fala em remuneração, e aí eu tenho o meu salário líquido. O salário líquido, aí sim, é aquele que vem no meu holerite, né? Que é o valor que a gente aparece lá no nosso holerite. Então, quando a gente fala em remuneração, a remuneração está embutida e composta por o quê? Hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, o DSR, as comissões para quem é vendedor, alguma gratificação, o próprio 13º, as férias, enfim, a gente tem N coisas aí que é o que eu pago e recebo na minha remuneração, é aquilo que eu recebo no meu holerite. Quando a gente fala motivação versus salário, as pessoas acham que receber mais salário vai deixar aquele funcionário ultramotivado. Vai deixar ele feliz, sim. Só que, às vezes, aquele salário, ele vai pagar a conta dele naquele mês, mas no próximo mês ele já não é mais feliz, porque ele já fez mais conta. Ele acabou comprando um sofá novo, ele acabou comprando uma geladeira nova, ele tirou o filho do colégio público e colocou no particular. Enfim, você começa a ter outros gastos, né? Não tinha carro, passou a ter carro. Hoje em dia está caro para ter carro, né? O preço da gasolina está alto demais. Então, aquele salário ele já vai se tornar uma desmotivação. Então, a gente tem que entender para o funcionário, né, que é esse termômetro que eu coloquei ali, o quanto que realmente ele merece receber diante das atividades das quais ele faz, diante do que o mercado está pagando, das responsabilidades dele, e aí sim eu vou começar ali a criar essas coisas de salário, quanto que realmente aquele funcionário é o salário dele. E é claro, a remuneração dele indireta, que são os benefícios, é o que talvez possa deixá-lo mais motivado. Às vezes, você dá um prêmio para uma pessoa, deixa ele motivado. Eu vejo que, às vezes, a pessoa ganha um jogo de panela,
um jogo de, né, um jantar. Olha, se você atuar, performar direito, né, se você tiver a entrega disso, se a equipe fizer, nós vamos todos ganhar um almoço na churrascaria X, né? Isso é uma motivação, isso faz parte, né? Porque a pessoa às vezes não tem condições de ir naquela churrascaria. Ou às vezes o melhor, aquele que fizer mais entregas, né? Aquele que realmente não tiver falta no mês, ele ganhar um prêmio, aquele que de repente tiver algumas coisas mais ali do próprio trabalho, de entregas, cumpriu o horário, fez com qualidade, não teve erro. Ah, então a pessoa que se destacar aqui, ele vai ganhar um jantar para a família, envolve a família também, né? Então, isso começa a ser algumas motivações, né? Compreendendo um pouco mais do salário. Então, a gente tem que compreender um pouco mais do salário na visão das pessoas, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas não precisam de benefício, elas precisam realmente de salário para sobreviver. Então, muitas vezes, a gente acaba achando que um jantar para aquela pessoa, numa churrascaria, que você vai pagar R$ 160 por pessoa, né? E você multiplicar por 4 pessoas da família, que vai dar aí um montante de R$ 640 para um jantar, e aí a pessoa vai falar assim, eu preferia isso em dinheiro, porque aí eu pagaria, né, a luz que está atrasada, né, ou eu pagaria uma prestação de alguma coisa que eu preciso, ou compraria algo novo para minha casa. Então, às vezes, a gente fala assim, eu vou dar um prêmio, um jantar de R$ 140 para um funcionário, às vezes a gente tem que compreender se aquilo ali seria o melhor caminho mesmo. Porque às vezes é legal um jantar, eu gostaria de ganhar um jantar, mas nos dias de hoje, que as coisas estão caríssimas, né, a gente começa a dar mais valor no nosso dinheiro. E você vai falar, peraí, mas eu vou ali numa churrascaria, uma noite, R$ 640, sendo que a minha filha está precisando de tênis, ela cresceu, não serve mais, né, o chinelo dela. Então, isso às vezes eu coloco um pouco nas nossas reuniões de decisões, e até em consultorias mesmo que eu já fiz, a gente tem que colocar isso um pouquinho, né? Porque às vezes o pagamento em dinheiro, eu colocando isso no Olerite, eu vou onerar mais a minha folha de pagamento. A empresa vai pagar mais sobre esses valores, né? Que tem os encargos ali da empresa. Só que se eu der um benefício, né, algo a mais para aquele funcionário, eu não estou acrescentando mais recolhimento, ou seja, mais valores a pagar para o meu governo, e eu estou deixando o meu funcionário feliz. Então, eu posso dar um vale-presente para ele, né? Então, ao invés de eu dar um vale churrascaria, eu posso dar um vale-presente, que é, por exemplo, um cartão de crédito, que ele pode usar desse valor em qualquer lugar onde ele for. Ou ele pode sacar em dinheiro. Então, aí é a escolha dele, né? E eu dou uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, enfim. Então, isso, o departamento aí de cargos e salários, quem é de remuneração, é interessante saber essas coisas, né? Porque a gente acaba tendo aí essa visão de como que a gente consideraria esses valores, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Se essa questão faz sentido para vocês, essa questão de a gente ter uma remuneração, né, e ter um benefício ao invés de um pagamento, de um salário no meu Olerite, né, que vocês, ou alguma empresa que vocês trabalharam, que é dessa forma, e é bacana, e é legal, né, que isso existiu, isso realmente não está só no papel, isso existe na prática mesmo. Alguém quer comentar, além das minhas experiências, as quais eu tive aí de empresas? Alguém já teve isso também em algum momento? E como é que foi essas reações? Como é que isso aconteceu? Porque isso aí conta para um administrador aí, né? O que é bacana, ou mesmo um líder, um gestor. Alguém? Eu não vivi nada disso, até o momento não. Mas e se estivesse para viver, né? Seria bacana, não seria? É que falando assim é fácil, né? Mas se a gente for analisar direitinho, o ser humano é complicado. Então, Sim, assim, para uma coisa que você vai tipo, implantar num setor, vai ter aqueles que vai querer o jantar, outros vão preferir realmente em dinheiro. Então, assim, é uma questão bem complicada, né? Porque o sim. ser humano é difícil de se entender. Então, Isso. Por isso que quando a gente desenha todo esse processo que eu estou encaminhando, passando por vocês, de uma gestão de cargos e salários, né?
Por isso que a gente tem esses desenhos, de a gente ter essa estrutura de cargos e salários bem desenhada. Então, eu quero criar uma política salarial, eu quero ter essa informação de como que eu crio essa tabela salarial. Amanhã a gente fala um pouco de tabela salarial, não vou entrar sobre isso agora, porque aí a gente não vai ter tempo suficiente, e aí amanhã eu entro um pouco com a tabela salarial para mostrar um pouco para vocês essa questão realmente de tabela salarial, né? Como que eu desenho ela? Como é que é isso? O que é uma tabela? Né? É um pedaço de papel ali que eu mesmo vou escrevendo e vou batizando os meus dados ali, né? Talvez vai ficar um pouco mais claro aí para vocês esse desenho, né? A Veila quer falar? Pode falar. Referente ao salário, né, que você estava comentando, eu passo por isso, né, Andréia? Eu tenho um salário, mas, enfim, tenho convênio, tenho seguro de vida, tem vale-refeição, enfim, tudo isso não entra no nosso holerite. E o que a Marlúcia estava falando, nós seres humanos, nós somos bem difíceis, né, porque eu prefiro o dinheiro. Exato, exato. Então, assim, se eu te oferecesse R$600 para você jantar, você ia falar assim, meu, a empresa é louca. R$600 para eu jantar, R$600 eu faço render aqui na minha casa. Exatamente, é bem assim, né? É isso aí. Eu Colocando abasteço minha geladeira. Agora as coisas estão caras, mas eu vou obedecer com aquelas minhas prioridades, né? Mas E é isso. colocar... E às vezes a empresa está achando que aquele jantar te dando de R$640, você vai ficar super ultra feliz de ir numa churrasqueria super famosa e tal. Mas aí você fala assim, meu, deixa essa churrascaria para lá, isso não é meu mundo. Eu vou ali, vou ficar 2 horas comendo, feito doida, entendeu? E sendo que na minha geladeira, depois eu chego em casa e está faltando alguma coisa, eu tenho uma conta para pagar. É bem assim. Então, exato. Então, quando a gente fala de algum benefício para ser implementado, ou mesmo para eu administrar essa parte de cargos e salários, é importante a gente entender um pouco isso, né? De quem é meu público. Agora, se eu der uma churrascaria dessa, de repente, por um sorteio, por algo que eu possa fazer, mas eu não preciso dar eu faço mais sorteios, porque eu posso pagar as churrascarias de menores valores e fazer mais pessoas felizes para almoçar numa churrascaria com um valor mais em conta. E eu sorteio mais pessoas, né? Então, aí vai depender. Só que tem empresas, e às vezes você tem empresas do pessoal do administrativo, que eu falo que são os peões de gravata no termo popular, né? Que eles querem ir num restaurante de nome, de marca, de famoso, né? Então, para ele, aquilo ali seria a melhor coisa do mundo. Né? Então, são pontos de vista. E é como você e a Maria Lúcia trouxe, que é exatamente isso. A gente tem que saber a empresa, né? O que os nossos funcionários ali, quais são os desejos, os sonhos, né? O que eles almejam. Senão eu vou implementar algo dentro da empresa que não vai motivá-los de jeito nenhum. Né? Muito pelo contrário, vai deixar ele mais irritado, né? Sem dúvida. Exato. Oi, Val. Então, primeira pergunta. Sobre a tabela que você vai trazer amanhã, tem que ter no cargo e salário também, ele também especificado o valor? Não. Ou cargos e salário para montar, é só montar mesmo o que ele faz, o cargo, nós CBO? vamos montar o que ele faz, e aí a gente pode até fazer algo aqui, um exercício, né? Porque eu vejo que vocês participam, vocês são participativos aí. Eu vou tentar trazer, vou ver se eu consigo, mas se eu não trouxer, não conseguir elaborar isso, aí eu faço um rascunho aqui, um papel, eu abro um Excel e aqui a gente monta, tá? Porque assim, o que a gente precisa fazer, tá, Val? A gente tem que, primeiro, por exemplo, se você está começando a descrever hoje, né? Até dando um resumão aí para o Rafael, para ele vir com a gente também aqui. Vamos dizer que você está começando agora dentro de uma empresa. Então, você acabou de abrir uma empresa. Você, Valquíria. Você e o Rafael são sócios. Vocês abriram uma empresa, vocês dois são sócios. Então, a Valquíria é sócia, a Valquíria vai entrar com essa parte toda da parte de administrativa e o Rafael de toda a parte da produção. Cada um vai cuidar das suas coisas. E aí vocês conversam e vê que essa empresa está indo muito bem. E está entrando coisas. E vocês dois não estão dando mais conta. Vocês vão ter que admitir mais pessoas. E vocês não estão se preocupando em nada do que eu expliquei aqui. Vocês só estão se preocupando em ganhar dinheiro e vender e fazer, dar consultoria, auditoria, e aí ele lá, vocês abriram uma empresa e aí vocês estão produzindo, o Rafael está lá na produção, e tá vocês dois ali, contrata mais gente, aí vocês vêm
puxa, a Oélia, a Veila, acho que poderia trabalhar com a gente, o Felipe de TI, vamos contratar, vamos fazer. Mas o Felipe, além de área de TI, ele também fez administração, ele pode cuidar de mais coisa. E aí o Felipe fica com TI, fica com administração, a Vela fica com a parte lá de remuneração, o outro fica. Enfim, você contrata várias pessoas e todo mundo ali fazendo um monte de coisa. Todo mundo a fim de trabalhar, todo mundo fazendo, você tem várias pessoas ali ponta firme para você. E aí chega num determinado momento que vocês dois, sócios, vão sentar numa mesa e falar assim, a gente precisa estruturar nossa empresa. A gente está pagando para o Felipe R$3.000. A gente está pagando para a Marilúcia R$1.200. A gente está pagando para a Paloma R$1.300. Ou seja, a gente começou a contratar e começamos a trazer eles por esses valores. A Marilúcia concordou de vir por R$1.300 porque ela estava desempregada. Mas, em compensação, o Felipe já pediu 3.000 e a gente pagou também. Mas, veja, eles estão fazendo as mesmas coisas. Vamos tentar ver e estruturar. Aí vocês põem um ponto final nisso, né? E vão começar do zero. E aí, qual é esse do zero? Vocês não vão mandar todo mundo embora. A empresa está caminhando. O que você vai fazer? Você vai começar a fazer as descrições de cargos e salários, que é esse formulário que está aí hoje. Você vai começar a colocar... a Marli para isso. Hã? A Marli que está aqui também, eu vou contratar ela para fazer isso. Isso. O Felipe vai ser o primeiro que vai rodar, porque o salário dele está muito alto. Mas vamos ver se vai estar alto, Marilúcia. Amanhã nós vamos chegar nisso. Já está aí nós estamos fazendo a nossa estrutura. Não, hein? Eu vou querer um pouco, hein? Não, eu estou fazendo a mesma coisa que ele, estou ganhando 1.300 e ele 3.000, tá errado. Então, vamos ver. Aí, o que você, Valquíria e Rafael, CEOs da empresa, diretores da empresa, vão sentar e vão começar. Bom, contratamos a Marilúcia para fazer isso para a gente. Então, ela vai chegar e falar assim, Valquíria, eu vou fazer a descrição de cargo e salário de vocês. Quais são os cargos que tem hoje? Então tem o Felipe, tem a Valquíria, tem todos nós. Como é que eles estão batizados? Como é que você cadastrou essas pessoas? Com esses cargos. Então, o primeiro ponto que ela vai fazer, ela vai partir desse dado. Ela vai pegar essa informação, ela vai olhar se realmente são lá o CBO, lá no site do Ministério do Trabalho, ela vai olhar se essa descrição de cargos, se isso que está lá, atrelado lá no CBO, que você fez o cadastro inicial, foi isso que você fez, você contratou o Felipe TI, mas será que ele está fazendo só TI ou ele já é um diretor para ganhar 3.000? Pera lá. Então, por isso que a Mariluz está falando, ele está ganhando muito. Peraí, vamos ver, de repente ele já está num cargo de diretor e a gente não está sabendo ainda. Então, ele foi contratado como um analista, mas deixa eu olhar, né? E aí você vai ver que ele está cuidando de toda a sua área de TI, ele está cuidando de toda a LGPD. O que é LGPD? É legislação de dados, de proteção de dados. Ele está cuidando de todo o ambiente de computador, comprando computador, negociando, fazendo, ou seja, ele está fazendo compra, né? Enfim, então você vai olhar o que o cargo dele, como analista de TI, deveria fazer e se está fazendo. E aí você começa a colocar essa descrição de cargos, igual esse formulário que a gente passou no slide aí hoje, igual essas dicas que eu dei aí tudo hoje. Você vai começar a desenhar cargo por cargo. E aí você identificou que todos eles estão com o mesmo cargo. A Marilúcia, a Paloma, o Felipe e mais 5 pessoas que tinham lá. Todos eles você contratou como analista administrativo. Você não batizou com analista de TI, você não batizou com analista de RH, está tudo como analista administrativo. E aí você vai olhar e você vai ver assim, peraí, mas o Felipe está analista administrativo ganhando 3.000, e a Marilúcia está como analista administrativo ganhando 1.300, meu Deus do céu. Então aí, Valquíria, o que a gente vai fazer? Primeiro, identificar essas descrições de cargos. Eu não tinha nada, então eu vou começar por ela. Aí, a partir do momento que eu já fiz isso, então eu já vou olhar que eu preciso ajustar essas descrições de cargos. Então, o Felipe, ele não é um analista administrativo mais, né? Ele pode ser aí um especialista na área de TI, talvez. A Marilúcia, ela não é uma analista administrativa, ela vai ser uma analista de cargos e salários. Então, você começa a descrever algumas funções e aí você começa a fazer a tua regra de salário. Então, você vai colocar Felipe, 3.000, Marilúcia, 1.300, Paloma, 1.200, Andréia, 2.000, e aí você vai fazer essa régua. E aí você vai ver que você tem aí os altos e baixos. E aí, peraí, como que está isso no mercado?
o que eu tenho? Bom, eu não vou para fazer pesquisa salarial agora. O que eu tenho que olhar é para dentro de casa. Então, você vai ter, de repente, você vai identificar 3 analistas administrativos que fazem a mesma coisa e cada um está com um salário. Você vai ter que identificar nesses 3 analistas algo diferente entre eles. Ou a formação, ou uma responsabilidade, ou uma competência, alguma coisa vai ter que ter diferente. Professora, não achamos nada diferente, é igualzinho. Só que um está com 3.000, o outro está com 1.300 e o outro está com 1.200. Bem, ou você dá mais atividade para o Felipe, e você coloca ele para ser um analista administrativo sênior, que até então na sua empresa não tinha, e aí você transforma ele para sênior. Aí você dá algo um pouco a mais para a Marilúcia, para ela receber um pouquinho de aumento e coloca ela como pleno, e a Paloma fica lá como júnior. Então, você acrescentou o júnior, o pleno e o sênior. São funções diferentes. Só que você vai ter que colocar coisas diferentes que cada um está fazendo, porque senão você não consegue enquadrar. Entendeu, Valquíria? Deu para vocês entenderem o mecanismo de como que a gente executaria isso? Entendi. Dentro de uma empresa? Então, assim, eu estou começando do zero uma empresa, eu comecei a cadastrar, admito um monte de gente, né? E aí chegou no momento que agora cargos e salários eu vou ter que criar dentro da empresa, ou vai chamar a consultoria Amorim, ó, tá chique essa consultoria Amorins. Aí você chamou a consultoria Amorins para vir fazer esse trabalho na sua empresa. A consultoria Amorim chegou e falou assim, eu quero a descrição de cargos de vocês. Aí você vai falar assim, não tenho. Então, vamos começar a fazer. Aí ela vai orientar você como é que você vai fazer, ela vai te dar um formulário e vocês vão fazer essa descrição de cargos. Aí ela vai falar assim, bom, agora eu preciso dos cargos dessas pessoas e a descrição deles. Nós já fizemos as descrições. Aí a gente começa a ir lá e vamos fazer. Então, assim, é aí que você começa a estruturar a sua área de cargos e salários. É aí que a gente começa a entender, igual o exemplo que eu dei lá de torno, que é a área do Rafael, que pode ter um torneiro mecânico 1, um torneiro mecânico 2, um torneiro mecânico 3. Por que eu tenho 1, 2 e 3? Porque provavelmente são algo diferente que cada um faz. Se não é, se todos eles são iguais, eu tenho aí a famosa equiparação salarial. Eu posso dizer que o 1 e o 2 têm que ganhar igual o 3, que é o salário maior que prevalece. Então, é aí que é o perigo, tá? Então, é aí que a gente tem toda essa estrutura, por isso que a gente tem que entrar com essa gestão de cargos e salários na área administrativa e para as empresas. E aí, quando a gente começa a fazer isso, aí que eu começo a fazer aí que eu vou partir para a minha tabela salarial, Valquíria. Então, primeiro eu vou enquadrar, né? Então, vamos dizer que eu falei, torneiro mecânico 1, 2 e 3. Ambos são a mesma descrição de cargos e eles têm salários iguais, aliás, diferentes. Ele está 1, 2 e 3, um ganhando 1.000, outro ganhando 1.500, outro ganhando 2.000. Só que o que acontece? A descrição deles está igualzinha. Então, por que eu tenho 1, 2 e 3? Só para dizer que o salário deles são diferentes? Então, eu tenho que dizer o seguinte, que o torneiro 1 tem que ter 6 meses de empresa. O torneiro 2 tem que ter 1 ano de empresa. O torneiro 3 tem que ter acima de 2 anos de empresa. Pronto, eu já arrumei uma identificação aí que eu faço com que os salários deles sejam diferentes, não tem que mandar ninguém embora. Mas pode acontecer caso, como a Marilúcia falou, que eu vou ter que demitir pessoas. Aí vai ser uma estratégia da empresa entender que o Felipe está caro demais para a empresa. E realmente ele está fazendo a mesma coisa que uma pessoa de 1.300 ganha. Então, peraí, eu vou dar um aumento salarial para essa de 1.300, ela vai ficar muito feliz e vai fazer o que o Felipe faz. E o Felipe vai embora. Ou, não, o Felipe é um puta de um cara aqui dentro da empresa. Então, pera lá, nós vamos mudar, vamos dar um mérito para o Felipe. Mais responsabilidade para ele. Mais responsabilidades para ele. E aí eu também dou um aumento para a Marilúcia, porque ela também precisa, porque ela já está com a mesma responsabilidade, e eu não mando ninguém embora. Só que às vezes a empresa... Parentes, é? Marilúcia com o Rafael, com o Felipe, quer dizer? Vocês são parentes? Não, nem conheço o Felipe, não, só daqui. Ela já quer ter mandar embora? Já ela já quer Como assim? embora. Como assim, Valquíria? Né? Como que você não conhece os seus funcionários? Nós somos seus funcionários, esqueceu? O seu e do Rafael. É verdade. Integração
São vocês dois aí o dono da empresa. Sim, você não me conhece. Tá vendo? Olha que coisa, hein, Marilúcia? Pois é. Então, mas é bem isso que acontece, tá, Val? Então, assim, eu vou tentar trazer amanhã, a gente pode desenhar isso no Excel, e para vocês verem que a tabela que a gente fala, tabela, é um Excel. Só que de onde ela surge? Exatamente dessas descrições que eu estou fazendo. Né? Então, o Rafael, por exemplo, se quiser abrir o microfone e contar um pouquinho, Rafael, se lá na sua empresa tem essa estrutura de torneiro 1, 2, 3, especialista, né? Por que tem isso criado? Se você tem ideia disso, se isso existe, se você tem ideia de salário, não precisa dizer os salários, mas saber que tem a diferença, não precisa falar para a gente o salário, né? Mas saber que tem essa diferença ou não, isso é o que faz, é o objetivo da nossa disciplina. Isso é o que lá atrás é que vai se desenhando, né? É por isso que a gente tem essa história aí. A Marli até explicou ali, né? Meu Deus, fiquei chateada. Sempre fiz tudo no RH e nunca fui remunerada para tanto, inclusive nessa última empresa que trabalhei. Tá vendo, Marli? E de repente você tinha ali a sua descrição de cargo, às vezes você nem era só isso que você tá lá na sua descrição, né? De repente você fazia muito mais coisa e não teve isso. É normal. Eu acho que o Dri, eu acho que ele, André, ele tem que conversar um pouco com o RH dele, lá na empresa, né? Para conhecer um pouco mais como que é o dia a dia dele Exatamente. E passar a experiência para ele. Eu acho que talvez o próprio líder dele, talvez o próprio líder dele saiba disso, né? Entender, falar assim, aqui tem torneiro mecânico 1, 2, 3, como é que isso acontece aqui, não sei o quê. Então, assim, isso talvez possa clarear na prática dele ali, na vivência dele, né? É bem isso. A Marilúcia está com a mão levantada, acho que foi da outra vez. Se quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Senão a Vela... Tá, imagina. Desculpa, foi da outra vez. E a Veila. Fala para mim como é que a gente chama. Pode chamar você de Vé. Pode chamar de V, de Leila, Sheila, Keila, todo Eila que vocês preferirem, eu aceito. Tá bom. Veila, tá, André? Veila, então diz pra gente, Veila, você levantou a mão, pode falar. Falando dessa planilha toda, de que a Marluce é uma coisa, o Felipe é outra, enfim, me surgiu aqui uma dúvida. Exatamente, eu passo isso no escritório, tá? Eu sou registrada como auxiliar administrativa, porém eu faço uma parte financeira, eu sou embaladora também, eu faço caixas, né, para mandar para a transportadora, despachar remessa, enfim. E eu fiquei com uma dúvida de como eu chegar no RH e abordar esse assunto, por saber que o meu RH é tudo muito fechado, tudo muito neutro. Como que a gente pode abordar, ou o RH, ou o gestor, enfim, para chegar nesse assunto de nomenclatura? O primeiro que você tem que entender assim, você tem um CBO na sua carteira, você tem que ali você já consegue ter um primeiro passo para conversar com eles, tá? Então, ali é um primeiro momento que você pode chegar ali e perguntar para eles, falar, olha, eu estou estudando RH, eu identifiquei algumas coisas ali, me explicaram algumas coisas e tal. Vocês, pelo meu CBO, a descrição no site do Ministério diz isso. Aqui internamente, a gente também tem isso, vocês têm esse desenho, talvez não precisa nem chegar no seu RH, não sei qual é a tua amizade com o teu líder. Como que é a tua amizade? Aberto, eu com ela. Então pode perguntar com a tua líder mesmo. Eu acho que o melhor caminho é ir com ela primeiro. É perguntar para ela, falar, aqui na empresa, eu preciso fazer um trabalho para a faculdade? Vai nessa, fala que a professora Andréia pediu, tá? Aí você fala assim, eu preciso fazer um trabalho para a faculdade e eu preciso levar minha descrição de cargo. Você sabe se aqui na empresa a gente tem isso? E se pode ser fornecido isso para mim? Pronto. Aí você já vai saber se tem ou não tem. Tá. Se ela falar, olha, a gente tem, mas eu não posso fornecer, ou se ela falar, eu não sei se tem, aí você pergunta, será que eu posso perguntar para o RH? Ou você, de repente, me ajuda com isso? Porque eu preciso levar uma descrição de cargos e salários. Eu posso, eu mesmo, escrever o que eu faço. Mas a ideia é que a gente leve da empresa. Eu não vou precisar dizer o nome da empresa, eu não vou precisar levar o próprio formulário aqui, né? Mas eu só preciso ter o conhecimento dele. Eu não vou apresentar para a faculdade, vou apresentar para meus colegas. Isso vai ser uma informação minha, totalmente sigilosa, eu não vou apresentar isso, mas para mim, para eu exercitar, né, isso serve tanto para você quanto para o Rafael, para eu exercitar no curso que eu estou fazendo, me pediram esse documento, e para a gente saber se tem ou não. Aí você já vai matar a charada.
Beleza. Se você precisar de mais dicas, você me aborda aí, eu te oriento de como você pede. Põe meu nome no fogueira lá. Beleza, Andréia, obrigada. Imagina. Bom, eu acabei projetando, eu sei que a gente já passou uns minutinhos, mas só para a gente estar nesse fervo aí que a gente falou de tabela salarial, eu trago ela amanhã, mas a tabela salarial é isso que está aí projetado para vocês. É um Excel, se a gente for ver, né? É um desenho de um Excel. Então, veja, essa tabela, a gente fala ali, né? Eu determino classe, que é o tipo 1, 2, 3. Eu posso colocar ali os valores na admissão, que é uma tabela salarial. Depois, a primeira faixa é 1 ano de empresa, para quando a pessoa vai. Segundo ano de empresa, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então, veja, nessa primeira linha, eu tenho a classe de número 1. Então, o próprio funcionário, ele já vai saber que, aí eu tenho que desenhar minha política salarial, escrito o seguinte, quando eu for admitido, eu vou ganhar esse valor. Isso está bem defasado, tá? Mas vamos supor que aí valor fictício. Eu vou ganhar esse valor. Quando eu tenho, depois de 1 ano, eu vou para esse valor. Depois de 2 anos, eu vou para esse. Claro que, desde que eu consiga atingir, né, a minha performance, que realmente eu estou ali aprendendo mais coisas. Andréia, posso te interromper um pouquinho? Pode. Isso não é o dissídio, não, né? Dessa Não, tabela, esse não. Tá. Isso é o que... Depois tem mais o dissídio, né? O dissídio, como que ele se enquadra aqui, né? Depois ele pode ser atualizado aqui conforme vem o dissídio. E aí eu vou atualizar essas faixas e ver se a pessoa está em que faixa que ela está. Pode ser que eu aplique o dissídio e ela já venha para cá. Aí eu tenho que refazer minha tabela salarial. Tá? Então, aqui, quando o funcionário entra, ele já sabe que em 5 anos ele vai chegar nessa faixa. E ele pode ser promovido ou ele morre aqui. Falar morrer aqui é trazer desmotivação para o funcionário, eu não posso falar isso. Então, quanto mais ele aprender, lembra que eu falei que a descrição do cargo eu explico para o meu funcionário? Então, eu posso dizer para ele, olha, a descrição do cargo está dizendo que você tem que fazer tudo isso daqui. Se você fizer tudo isso daqui, você vai estar na 5ª faixa. É como se você tivesse já 5 anos de empresa. Um exemplo. Então, vai depender dessa numeração, da descrição, de como eu monto. Isso daqui não é uma regra. Isso aqui foi um modelo que eu criei, pode ser de 7% entre uma e outra, mas eu posso dizer que é 10%, eu posso dizer que são 5%. E aí eu vou aplicando 5%, 7% em cada um. André, pode falar. Mas eu acho que é válido, sim, o 5º ano falar que morre, sim. Tem muita gente que é acomodada, entendeu? Sim, mas aí o que eu posso dizer aqui? Né? Na minha política salarial, eu posso dizer que após 5 anos, ele vai ser reavaliado. Ele vai ter uma avaliação anual. Só que quando chegar no 5º ano, eu vou olhar, talvez, um curso que ele tenha feito, eu posso exigir um curso, ou uma faculdade, ou algo que ele tenha que trazer e agregar, né? Ele vai ter que apresentar algo para mim, para que eu possa mudar ele para a 2ª faixa, por exemplo. Até porque, senão, nesse 5º ano, acho que já chega no piso também do cargo, entendeu? Isso, aí ele tem que mudar de cargo. Então, ele sai dessa tabela. Não tem nem como dar mais aumento. Ou ele apresenta algo novo para subir de cargo, ou tá fora. Mas é assim, olha só, o que eu posso dizer aqui para ele é que após 5 anos, essa é a trajetória dele. Mas nada impede que, de repente, ele está aqui no 3º ano e eu vejo que ele tem potencial, eu vejo que ele está aprendendo muito mais do que ele está fazendo, e eu posso mudar ele aqui, ó, para classe 6, enquadrar ele no 3º ano. Eu posso dar uma promoção para ele, entendeu? Exato, compreendi. Eu digo mais assim, é porque as pessoas acham, é uma visão assim, como que eu posso colocar? De comodismo, sabe? Sim. Daqui 5 anos, eu vou estar ganhando isso daí. Tá bom para mim. Tem gente que acha que tá bom para mim aqui. Entendeu? E eu acho que a pessoa tem que estar a mente mais aberta e ver de uma outra forma. Isso, de que forma que ela tem que ver? Exatamente esse exemplo que eu te dei, Felipe. Mostrar que em 2 anos, eu não preciso estar na linha 1 quando eu cheguei, eu posso estar lá na linha 10. Em 2 anos, ó, de 850, eu posso ganhar 3 mil reais. Entendeu? Exatamente. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Por quê? Porque aí o funcionário vai se motivar. A partir do momento que eu tenho essas informações, e aí eu começo a criar essas tabelas salariais. O difícil é a gente dar o pontapé inicial, eu estruturar a empresa.
né? O exemplo que eu dei, abriu a empresa, está todo mundo ali, e eu não tenho nada escrito, e aí eu começo a ver que está todo mundo fazendo a mesma coisa, com salário diferente, eu vejo que está uma bagunça. Isso é o mais difícil. A partir do momento que eu tenho isso, aí eu começo a ter as regras, aí eu começo a ter as políticas. Então, olha, você vai ser avaliado anualmente ou semestralmente, se você realmente merecer, se você realmente fizer tal coisa, se você adquirir mais conhecimento, teu comportamento, tuas habilidades, teu conhecimento aumentar, você vai para o nível abaixo, né? Nível abaixo que eu digo da tabela, mas acaba sendo acima, né? O nível acima, né? E aí você começa a criar a tua forma, a tua política salarial dentro da empresa, entendeu? Andréia, Pode que nem, falar, por exemplo, outra coisa também, né? Parece que é ridículo o que eu vou falar, mas o pessoal tem que receber o dissídio, dependendo da convenção de cada um. Aí o pessoal Isso. fala que esse já é um aumento, entendeu? Que está dentro dessa estrutura que você mostrou aí, que eu quero aprender mais como é que faz, que eu não sei. Essa estrutura, na verdade, essa tabela que eu mostrei, quando eu aplicar o dissídio, eu vou ter que refazer essa tabela. Então, por exemplo, a tabela hoje, ela está sem o dissídio. O dissídio saiu amanhã. Vamos dizer que o dissídio deu 10%. Aqueles números ali, desde o primeiro até o último, vai ter que aumentar em 10%. Então, a pessoa, ela não está recebendo promoção, ela não está recebendo mérito, ela está no mesmo lugar, porque eu tive que atualizar a tabela pelo dissídio. É exatamente isso que você falou. Eu ia falar exatamente isso que a Val falou. É que, na verdade, assim, na teoria é maravilhoso, né? Mas na prática a gente sabe que não é assim. Que não é assim que poucas funciona. as empresas que fazem isso. E quando se apresenta isso, apresenta não em cima do aumento que tem que te dar. Acaba te dando o aumento, mas é do dissídio. Isso. E um outro detalhe que eu digo é assim, quantas empresas que falam que benefício é vale transporte? Vale transporte é lei. Não é um benefício. Exato. Né? E às vezes a gente fala, aqui na empresa tem vários benefícios, tem o vale transporte, tem o salário família, é tudo que o governo pede. Vai ter conflito aí, só que o João colocou para a gente que vale transporte é benefício. Ele é benefício, sabe por que ele é considerado benefício? Porque desconta 6% do seu salário e o restante do valor a empresa que paga. Então, acaba sendo um valor que você paga só um pedacinho daquilo, né? Certo. Mas e se não fosse lei? Será que era um benefício? Será que as pessoas dariam? Então, por isso que eu falo, é um benefício que eu tenho que conceder por conta de determinação da lei. Agora, vale alimentação, vale refeição, convênio médico, você ter o dia do seu aniversário de folga, né? Você não bater o cartão. Não bater o eu cartão. Não bato na empresa onde eu trabalho, a gente também tirou isso. A gente chama ponto por exceção. Isso é um benefício. Ter horário flexível, isso é benefício. Né? Não é benefício remunerado, mas é um benefício para você, para o seu bem-estar, você se adequa. Né? Então, existem algumas coisas, o próprio Vale Transporte, ele é considerado como benefício porque você gasta menos. Agora, uma pessoa que tem um salário maior e que pega a condução, um ônibus, e tem um valor, os 6% dele pode ficar elas por elas. Que benefício que ele está tendo? Nenhum. Então, por isso que eu digo que benefício, há controvérsias em dizer que é um super benefício. Não é. André, e quando... Desculpa, Mariluz. Então, a teoria é perfeita, mas a prática, eu só acho que você, como já está aí fazendo a sua pós, se especializando, que no final desse módulo, você já tem uma aula, dá uma aula de brinde aí, como não se frustrar. Assim que ingressar na empresa, né, como não se frustrar, porque, olha, não é fácil. Às vezes é bom a gente ser leigo em certas coisas, porque eu, particularmente, eu nunca fui atrás de saber com os meus outros colegas em relação ao quanto que eles ganhavam. E que bom, porque, assim, é complicado, né? Tem coisas que não dá para a gente entender. E uma das coisas que a Veila falou que é muito real, tem RH que ele é muito fechado. Sim. Ele é muito fechado. Não tem como a gente chegar para a pessoa e às vezes querer questionar isso. Dependendo do chefe, se você chegar para questionar algumas informações referentes a isso, vai achar que você já está querendo o cargo dele.
Isso é o que acontece na prática, infelizmente, né? Tem pessoas, por isso que eu perguntei se na empresa dela ali ela tinha essa flexibilidade ali, essa amizade de perguntar, porque senão teria que ter alguns cuidados mais, né? Mas é bem isso que vocês falaram. A prática é assim, isso é o que consta em livros, autores, na nossa bibliografia. Eu tenho empresas que eu já fiz consultoria que realmente eles atuam dessa forma. Onde eu trabalho, funciona desse jeito. A gente tem todas essas tabelas salariais montadas, a gente tem as descrições de cargos, a gente tem todo esse desenho estruturado, né? Então, assim, mas não é transparente, assim, ao extremo para o funcionário, né? Então, aí cabe ao líder mensurar ali com os funcionários dele, tá? Mas, Por Então, isso a Andrea está trabalhando, né, para os futuros gestores de RH e administração, para que nós sejamos diferentes, né? Porque Então, se for levar Valquíria, igual para isso, que aprender. e eu já tenho um desafio para onde eu estou trabalhando, para que eu transforme isso de uma forma transparente com todos da empresa. Então, já então, estou era com isso que eu esse ia desafio falar. nas mãos. Aham. Deveria existir mais Andréias, né, nas empresas, pelo amor de Mas Deus. é o ela que eu está já estou fazendo com a dividindo. gente. Eu estou ensinando Isso. vocês para ter muito mais Andréias. Exatamente. Nós vamos ser Andréias. Pois E eu é, tenho certeza que eu vou fazer isso. sim, Nós É com vamos claro que aí certeza. depende. E a gente tem que ir com calma, né? Porque, assim, às vezes, vocês aprendem, vocês conhecem, vocês têm exemplo que é excelente. Eu trago para vocês a minha experiência, eu trago para vocês onde já foi implementado. Só que você entrar numa empresa e querer fazer, a gente depende de quem está aqui em cima, né? E aí tem aquele ditado que obedece quem. Como é que é? Obedece quem Manda quer. quem pode, obedece quem tem juízo. Isso aí. Então a gente às vezes não consegue chegar aqui, né? Mas Eu a não gente tenho esse vai. conhecimento, eu não tenho É esse verdade. conhecimento que a Andrea tem, eu já estou sendo taxada como eu quero me aparecer. Começa por aí. E que eu Isso, acho que eu isso sei tem mais que peso, todo tá? mundo. Não, eu sei menos que todo mundo, estou tentando implementar para aprender. Isso Porque eu não aí. estou lá só para implementar, eu também quero aprender. E não é o aparecer, é deixar as coisas em ordem na empresa, né? Ter ali um desenho, Exatamente. ter uma administração. Não Só que existe para isso a lá. gente poder só que para a gente poder mostrar isso para as pessoas, o nosso nome vai na boca do sapo por diversas vezes. A minha trajetória profissional, o meu nome foi para a boca do sapo por muitas vezes, né? E aí eu assim não me incomodo com isso, né? O que eu tenho que fazer é sempre o meu melhor e trazer sempre o melhor para a empresa na qual eu estou ali prestando serviço. Então, assim, pensa que é fácil eu criar, de repente, chegar para o meu jurídico e falar assim, me apoia a gente tirar e criar aqui ponto por exceção, e ninguém mais bate cartão, a pessoa abrir um zoião desse tamanho para mim, como quem diz, você vai arrumar um monte de reclamatória trabalhista para mim. E aí eu falei, olha só, eu conheço uma empresa, a gente pode ir lá, a gente pode fazer um benchmark com eles, não tem isso, não tem... E aí você vai devagarinho, mostrando a legislação, mostrando isso, mostrando aquilo, e aí você vai buscando adeptos, gente para vir ajudar você, entendeu? E aí você apresenta isso para uma diretoria, para um CEO da empresa, e aí onde você acaba aí tendo esses cenários, né? Então, tomara que eu crio vários Andréas aí, né? Que de repente não fica naquele mundo que a gente... o DP é assim, tem que ser sempre assim, a área administrativa tem que ser assim. Não, vamos aos poucos, né? Eu sei que a dificuldade de trabalhar em empresas e agradar todo mundo é difícil, mas a gente tem que começar ali a fazer essas questões, né? E uma das coisas que eu tenho na empresa de valores é ousadia para transformar. Quando criaram isso dentro da empresa, eu falei, pronto, agora deixa comigo. Né? Se é para transformar, é para usar, é comigo mesmo. Vou criar um monte de coisa diferente aqui. Né? Então, acho que a gente tem que começar a ter esses apoios aí das empresas. Né? Mas, por bem, gente, já estamos aí em 21 horas. A aula hoje foi aí com bastante informações. Né? Excelente, vamos mais. Eu ficaria aqui até 10, 11 horas da noite aí a gente conversando. Eu acho que é um tema que traz o que é o nosso mundo, inclusive de salário, né? O que a gente vivencia, não, de repente, ter tanto domínio, como o Rafael falou, a dificuldade de entender um pouco mais aí, mas é o nosso dia a dia, se a gente for ver. A gente se coloca como funcionário disso tudo, né? E o que tem lá atrás? Acho que esse é um caminho, Rafael, que é isso que eu quero te colocar aí, né? Na verdade, a gente tem que
ver o que hoje, onde eu estou, meu cargo, meu salário, né, que teve uma administração atrás, é exatamente o foco dessa nossa aula. Né? Então, a gente acaba aí abrindo, vou tentar abrir tua cabeça aí, para que você entenda que atrás disso, de estar onde você está hoje, com o cargo qual você está, com o salário que você está, com certeza teve uma análise aí. A Veila vai trazer isso para a gente, vamos ver se ela descobre lá na empresa dela se tem alguma coisa disso lá ou não, né? Que acredito que sim. Vou vasculhar. Isso aí depois você traz para a gente. Andréia, 2 segundinhos só de uma pergunta sobre o Vale Transporte. Tá, deixa eu só finalizar a aula, e aí eu fico uns minutinhos a mais para dúvida, tá? Deixa eu só encerrar aqui, então a gente está interrompendo a gravação de hoje. As dúvidas são pertinentes aí a benefícios, então não são pertinentes à disciplina. Então, eu encerro a aula de hoje e fico alguns minutinhos para as dúvidas mais aí, tá bom? Perfeito. Então, estou interrompendo a gravação.